meu relacionamento está desmoronando. Como fortalecer o seu relacionamento íntimo? Phyllis e Ralph estavam casados há 6 anos quando sua filha, Linda, nasceu. Phyllis ficou deprimida depois que deixou seu emprego para ficar em casa e cuidar do bebê. Ralph tentava apoiá-la, mas estava sempre muito ocupado com seu trabalho e geralmente chegava em casa tarde demais para jantar com elas. À medida que ficava mais deprimida, Phyllis tornava-se amuada, com um olhar sinistro, e mostrava pouco interesse por Ralph quando ele chegava em casa. Ela estava se sentindo menos atraente, mais pessimista e desmotivada para fazer qualquer coisa. Também estava irritável e dirigia muitos dos seus sentimentos para o marido. Se ele lesse o jornal em vez de conversar com ela ou lhe demonstrar afeição, ela pensava, ele não está interessado em mim ou ele não me acha atraente. Ela começou a prestar menos atenção à sua aparência. Por que me importar, me disse. Ele perdeu o interesse mesmo. A negatividade constante de Phyllis e sua falta de interesse pelas coisas começaram a desgastar Ralph. Ele começou a pensar, ela perdeu o interesse por mim desde que tivemos Linda. Ela não quer fazer nada. É sempre negativa. Ele começou a se retrair. Somente quando tive a oportunidade de conversar com Ralph individualmente é que soube da sua interpretação e juntei ambos os lados da história. Phyllis estava achando que Ralph havia perdido o interesse por ela, enquanto ele pensava que ela havia perdido o interesse por ele. Ironicamente, ambos estavam parcialmente certos e parcialmente errados. Phyllis estava deprimida, e o retraimento faz parte da depressão. Mas Ralph achava que aquela era uma situação de impasse, já que a demonstração de interesse por sua mulher com frequência resultava em mais negatividade por parte dela. Intimidade e depressão. Como você sabe, existem muitas causas diferentes para a depressão, e o seu relacionamento pode ser uma delas. O conflito no relacionamento está altamente correlacionado à depressão tanto em mulheres quanto em homens. 1 por 1. O conflito no relacionamento pode levar à depressão. Se você ou o seu parceiro está insatisfeito no relacionamento, então existe uma boa chance de um de vocês, ou ambos, ficar deprimido em algum momento. Na verdade, mulheres que experimentam conflito no relacionamento têm 25 vezes mais probabilidade de ficar deprimidas do que aquelas sem conflito conjugal. 2 Por outro lado, a depressão pode ser a causa do conflito conjugal. Na verdade, em 50% dos casais que estão em conflito, pelo menos um dos cônjuges está deprimido. 3. Estou usando o termo conjugal aqui de forma muito geral, essas questões também se aplicam a relacionamentos íntimos e duradouros, não só a pessoas casadas. Mesmo que atualmente você não esteja envolvido com ninguém, poderá vir a se envolver com alguém no futuro e agora pode ser o melhor momento para aprender a construir um relacionamento íntimo melhor. Aprendendo a evitar as armadilhas a que todos nós somos propensos, da próxima vez em que se envolver com alguém, você estará mais bem preparado para fazer o relacionamento funcionar melhor. Enquanto isso, as ideias neste capítulo irão não apenas guiá-lo entre as armadilhas das relações íntimas, elas também podem ajudá-lo a se tornar um amigo melhor. Um círculo vicioso. O conflito no relacionamento pode se somar ao seu sentimento de desesperança, sentindo-se encurralado e achando que não há nada que possa fazer a respeito. Se o seu parceiro for crítico, isso poderá diminuir a sua autoestima. Você tem menos experiências gratificantes, se sente mais sozinho em seu relacionamento e mais irritável. Não sente que se importam com as suas emoções e pode até mesmo se sentir inseguro. Como eu já disse, a sua depressão pode contribuir para problemas no relacionamento, e os seus relacionamentos podem contribuir para a sua depressão. 4 Portanto, eis o outro lado da moeda. Quando está deprimido, você pode ver seu relacionamento pelo ângulo mais negativo. Pode se envolver em leituras mentais negativas, ele não me acha atraente, personalização, ele está trabalhando até tarde porque não me ama mais, ela deveria ser sempre carinhosa comigo, e pensamento catastrófico, é terrível que estejamos tendo essas discussões. Além disso, pode tender a pensar que seu parceiro está intencionalmente fazendo você infeliz, pode generalizar os aspectos negativos mais além de um único exemplo, ela está sempre pegando no meu pé, e pode se culpar pelos problemas que surgem. 5. Além de afetar a forma como você vê as coisas, sua depressão pode vir acompanhada de um estilo particular de interação. Às vezes, quando estamos deprimidos, nos queixamos muito para o nosso parceiro, com frequência repetindo de forma interminável os sentimentos e pensamentos negativos que temos. Quando estamos deprimidos, em geral não fazemos contato visual, fazemos pausas por um longo tempo ao falar e podemos suspirar muito, nos retrair,
fazer cara feia e recusar participar em atividades prazerosas com nosso parceiro. Quando ele apresenta sugestões, podemos rejeitá-las e até mesmo reclamar: você simplesmente não entende. Podemos até mesmo tentar evocar um feedback negativo: você não me acha atraente, não é? Ou nos envolvemos em uma busca excessiva de segurança: você ainda me ama? 6. Quando estamos deprimidos, podemos interpretar equivocadamente as sugestões de nosso parceiro como sendo críticas. 7. Mas os problemas no relacionamento podem ser resultado dessa crítica. É difícil se sentir bem se você está sendo criticado o tempo todo. Descobri que meus pacientes deprimidos normalmente acham que estão sendo criticados ou que não são amados, e eu não sei qual é a verdade até ter a chance de conversar com o cônjuge em particular e depois observar a interação entre os dois. Descobri que existem 3 histórias: a do marido, a da esposa e a verdade. Na maior parte do tempo, os 2 parceiros estão parcialmente certos e parcialmente errados. Mas não é a verdade o que conta em última análise. O que importa é se eles estão dispostos a mudar o que fazem e o que dizem. É sobre isso que trata este capítulo. Uma mudança no seu relacionamento pode ter um efeito significativo em sua depressão. Na verdade, para casais cujo conflito está associado à depressão, a terapia de casal, seguindo as ideias descritas neste capítulo, pode ser tão eficaz como a psicoterapia individual para que os 2 parceiros superem a depressão. A terapia de casal modifica tanto a expressão como os problemas no relacionamento que deixam você deprimido. 8 É como receber 2 pelo preço de 1: menos depressão e um melhor relacionamento. E se é o seu parceiro quem está lutando contra a depressão, as ideias neste capítulo lhe ajudarão a compreender o que está acontecendo e como você pode ajudá-lo a passar por isso. Localizando o problema. Há muitas possíveis razões para que o seu relacionamento íntimo enfrente dificuldades. Neste capítulo, abordaremos as principais dificuldades que muitas pessoas experimentam. Tanto você como o seu parceiro podem se beneficiar da sua leitura e discutir isso juntos. O importante é reconhecer que sua depressão também pode piorar se o seu relacionamento estiver piorando. A boa notícia é que você pode começar a fazer alguma coisa a respeito hoje mesmo. Todos nós temos as nossas teorias sobre nossos relacionamentos, mas elas podem contribuir para o problema. Muitas pessoas em conflito aderem à teoria de que a personalidade do parceiro é que é o problema. Ele não tem emoção e é rígido ou ela é exigente. São queixas frequentes que escuto de casais em conflito. A crença que esses casais infelizes compartilham é a de que o parceiro teria de passar por uma mudança completa de personalidade para melhorar a relação. Já que isso está próximo do impossível, eles se sentem encurralados e sem esperança. Os terapeutas cognitivo-comportamentais têm uma abordagem muito diferente. Nós acreditamos que os casais em conflito têm problemas porque interagem de forma conflitante. Por exemplo, como seria se vocês pudessem fazer o seguinte em seu relacionamento? Item ser mais gratificantes um com o outro. Item demonstrar mais reconhecimento. Item focar mais nos aspectos positivos do que nos negativos. Item parar de desencavar o passado e focar no que podem fazer melhor hoje. Item aceitar suas diferenças. Item ser mais pacientes. Item ser mais carinhosos. Item sentir que as suas emoções importam. Item obter validação e compreensão do seu parceiro. Item ser melhores em solucionar problemas juntos. Eu poderia prosseguir com uma lista 5 vezes maior do que essa, mas, se você conseguisse cumprir as coisas listadas nela, não se sentiria melhor em seu relacionamento? O seu parceiro também? E se isso acontecesse, o que ocorreria com a sua depressão ou com a depressão do seu parceiro? Não vale a pena tentar descobrir? Se procurar um ponto comum na lista, vai ver que cada item é um comportamento ou um pensamento. Você pode mudar a forma como age e pode mudar a forma como pensa sobre as coisas, algumas vezes, quase imediatamente. Se mudar a forma como age e pensa, mudará, em última análise, a forma como se sente. E se praticar esses novos comportamentos e formas de pensar sobre as coisas, é muito provável que veja melhoras no seu relacionamento e na sua depressão. Você não precisa voltar até a sua infância e desenterrar cada ferida e cada problema que teve. Pode mudar o seu relacionamento hoje. Trabalhando com sentimentos. Comecemos examinando como você e seu parceiro respondem aos sentimentos um do outro. Dê uma olhada nas seguintes frases e pergunte a si mesmo se um de vocês alguma vez disse: Item você é sempre tão negativo.
Item pare de pensar nisso. Item pare de reclamar. Você tem sorte de ter o que tem. Item você está sempre deprimido. Não consegue ficar feliz para variar? Se já ouviu essas coisas, sabe o quanto elas são ineficazes. Fazem você se sentir pior. Você percebe que o seu parceiro não quer ouvir nada sobre os seus sentimentos, não acha que você tem o direito de estar deprimido e só quer escapar disso. Você se sente invalidado e rejeitado. Mas tudo o que precisamos é sentir que nosso parceiro se importa com a forma como nos sentimos e está disposto a dedicar algum tempo para partilhar emoções. Não precisamos que nosso parceiro necessariamente resolva todos os problemas, mas certamente gostaríamos de saber que se importa o suficiente para se preocupar com o problema que nos está incomodando. Agora, e se você ou seu parceiro usassem alguma das afirmações a seguir quando o outro está se sentindo para baixo? Item sei que deve ser difícil para você se sentir assim. Item posso entender que faz sentido você se sentir para baixo, considerando a forma como está vendo as coisas. Item muitas vezes você pode achar que as pessoas não entendem o quanto isso é difícil para você. Item você deve estar pensando que esse sentimento tão depressivo vai durar muito tempo. Deve ser difícil se sentir assim. Item quero que saiba que eu sempre estarei aqui para ajudá-lo. Item não quero que pareça que não quero ouvir sobre os seus sentimentos. Eu quero. Mas se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo a se sentir melhor, por favor, me diga. Os seus sentimentos são muito importantes para mim. Por mais simples que essas afirmações pareçam, elas comunicam de forma poderosa que vocês se importam um com o outro e respeitam os sentimentos um do outro. Partilhe, não resolva. Às vezes, quando nosso parceiro vem até nós com um problema, queremos dar apoio e então partimos logo para soluções. Dizemos, isso é o que você pode fazer ou é aqui que o seu pensamento está errado. De fato, essas soluções e perspectivas podem ajudar, e às vezes. Mas, quando usadas no momento errado, enviam a mensagem, eu não quero ouvir seus sentimentos, já chega, ou a você é irracional. Talvez não seja isso que você queira dizer, mas pode ser o que o seu parceiro escute. Vinny fez isso com sua esposa, Cynthia. Ela estava lhe contando das dificuldades que estava tendo no trabalho com seu chefe, que era exigente e incoerente, e seu colega que era mal-humorado, e o marido ficava lhe dizendo que havia inúmeras formas de resolver o problema. Para sua surpresa, seus conselhos bem-intencionados só pioraram as coisas. Cynthia achava que ele estava constantemente lhe dizendo o que fazer em vez de ouvir seus sentimentos, então ficou ainda mais irritada. Você não entende, ela queixou-se, pensando que Vinny era um homem típico tentando assumir o controle, querendo lhe dizer o que fazer e como se sentir. E, até certo ponto, estava certa. Ele era o Senhor faz tudo quando o que ela queria era o Senhor sente tudo. Quando estamos deprimidos, queremos sentir que nosso parceiro se importa o suficiente para ouvir sobre o que está nos incomodando e que não seremos rejeitados ou ridicularizados. Queremos saber que ele se importa. Eu disse a Vinny, às vezes, quando você partilha um problema, ele não precisa ser resolvido. Talvez Cynthia queira ser ouvida em vez de ajudada. No dia seguinte, esse método funcionou muito bem. Vinny decidiu entrar no modo validação, perguntando a Cynthia como se sentia, afirmando a verdade em suas palavras e perguntando se achava que ele estava realmente conectado. Os problemas que tinha para discutir pareceram insignificantes depois da discussão, porque ela sentiu que Vinny estava sendo um verdadeiro parceiro. Às vezes, se você escuta o problema, ele já não parece mais um problema. Na pesquisa que meus colegas e eu realizamos, descobrimos que as pessoas deprimidas acreditam que as outras não as validam, não se importam com suas emoções, nunca se sentiram tão mal quanto elas e acham que seus sentimentos não fazem sentido. Portanto, se o seu parceiro está deprimido, você pode fazer uma verdadeira diferença. Pode conectar-se com os sentimentos dele. Mas como você se relaciona com alguém que está deprimido? A forma mais significativa é ajudar seu parceiro a entender que você se importa com os sentimentos tristes e depressivos dele, que realmente compreende a emoção. Eis o que você pode fazer. Item convide seu parceiro a compartilhar os sentimentos, sei que este é um momento difícil. Conte-me como você está se sentindo sobre as coisas. Item seja empático, identifique e nomeie as emoções que o seu parceiro está tendo. Parece que você está se sentindo triste e mal consigo mesmo.
Tenho a impressão de que há momentos em que se sente sem esperança sobre as coisas. Item valide. Encontre alguma verdade na perspectiva e nos sentimentos que o seu parceiro está partilhando. Posso entender por que você se sentiria triste e impotente caso se culpasse por isso. Quando validamos, mostramos que podemos ver que os sentimentos da outra pessoa fazem sentido. Nós entendemos o que ela sente. Item pergunte. Peça mais informações sobre os sentimentos, os pensamentos e as necessidades. Por exemplo, não balance a cabeça, simplesmente diga eu compreendo. Demonstre alguma curiosidade sobre seus sentimentos. Parece que você está se sentindo triste e encurralado às vezes. Que outros sentimentos tem tido? Item pergunte sobre o seu papel no problema. Quando estamos tendo dificuldades com nosso parceiro, não queremos sentir que apenas um de nós é a fonte do problema. Por exemplo, Vini reconheceu que Cynthia ficou incomodada quando ele lhe disse o que fazer para se sentir melhor. Depois de ser empático, validar e perguntar sobre outros sentimentos, era hora de dar o passo seguinte. Parece que às vezes você acha que os seus sentimentos não são tão importantes para mim como deveriam ser. Você pode me dizer o que estou fazendo para que se sinta dessa maneira? Item peça orientação. Depois que identificou seu papel no problema, é uma consequência natural passar para o próximo passo e perguntar o que pode fazer para melhorar a situação. Peça que seu parceiro seja específico. Não aceite, seja mais gentil comigo. Pergunte: você pode me dar exemplos do que eu posso dizer ou fazer que lhe ajudaria a sentir que me importo com você? Ajude seu parceiro a sentir-se cuidado. Depois que se relacionarem dessa maneira, você pode ir mais além para ajudar seu parceiro a sentir-se cuidado e compreendido em um nível emocional. Experimente estas abordagens. 1. Ajude a compreender os sentimentos. Diga ao seu parceiro o quanto você compreende que suas emoções fazem sentido, considerando o que aconteceu e como ele está pensando. Outras pessoas têm esses sentimentos. Os seus sentimentos fazem sentido, considerando a forma como está encarando as coisas. Você não está sozinho. 2. Amplie a variedade de sentimentos. Ajude seu parceiro a entender que existem muitos sentimentos, não apenas o atual. Sentimentos vêm e vão, existem misturas de sentimentos, e sentimentos variam em intensidade. Você tem tantas emoções diferentes, que algumas parecem positivas e outras parecem negativas. Sei que está se sentindo triste, mas existem outros sentimentos que também está tendo? Você está tendo uma mistura de sentimentos? 3. Reduza a vergonha e a culpa. Ajude seu parceiro a entender que sentimentos não são um sinal de fraqueza, mas um sinal de que se é humano. Todos nós temos sentimentos difíceis às vezes. Suas emoções são um sinal de que sente as coisas intensamente porque elas são importantes para você. Você é mais humano quando tem sentimentos. 4. Aceite a dor do seu parceiro. Quando você ama alguém, é natural que queira se apressar em fazer essa pessoa se sentir melhor. Às vezes isso pode ser útil, mas outras vezes pode transmitir uma mensagem de que a dor do seu parceiro é demais para que você possa ouvir. Você pode comunicar aceitação dizendo: sei que está tendo dificuldades e aceito que nem sempre vai se sentir otimista. Aceitação e validação caminham de mãos dadas. 5. Vincule as emoções a valores mais elevados. Por vezes suas emoções podem refletir as coisas que valoriza: competência, amor, pertencimento ou responsabilidade. Você pode apoiar seu parceiro emocionalmente dizendo: sei que essas coisas lhe incomodam porque você valoriza verdadeiramente ponto. Não se preocupe em estar certo. Uma das coisas mais difíceis ao fazer terapia de casal é ajudar meus pacientes a reconhecer que, mesmo que estejam certos sobre suas queixas, isso não irá ajudá-los a ter um melhor relacionamento. Ela é muito temperamental, um homem disse, explicando por que ele e sua esposa estavam tendo problemas. Mesmo que estivesse certo, com o que, na verdade, não concordo, estar certo sobre os fatos não iria aproximá-los nem um pouco. Ninguém diz: eu tenho uma vida sexual melhor agora porque tenho os fatos do meu lado. Mas pode ser que você invista muito em provar que está certo, mesmo que essa seja a coisa errada a fazer. Você e seu parceiro podem estar presos a pequenos julgamentos que encenam. Um dia ele é o promotor e no dia seguinte é você quem o processa. Quando você é o réu, sempre perde, porque o promotor também faz o papel de juiz. Esses pequenos julgamentos continuam e, em cada uma das vezes, você perde.
Você reconhece que mesmo que seja o promotor hoje, poderá vencer a batalha, mas perderá alguma alegria. Essa é sempre uma situação de dupla perda. É melhor reparar a acusação ou reparar o problema? Acho que as pessoas que são infelizes estão mais focadas em acusar do que em construir um relacionamento melhor. A escolha, no entanto, é sua. Vocês podem abrir mão de estar certos e se concentrar em melhorar juntos. Trabalhando com pensamentos negativos. Quando estamos infelizes em nossos relacionamentos, geralmente enxergamos as coisas de forma tendenciosa e negativa, somos presas de certas distorções de pensamento que tornam uma situação ruim ainda pior ou, em alguns casos, transformamos o que poderia ser uma situação boa em uma terrível confusão. Nos capítulos anteriores, falamos sobre pensamentos automáticos e o papel que eles desempenham em nossa depressão, que eles são ideias em certos padrões reconhecíveis que surgem espontaneamente quando você está deprimido, lhe parecem plausíveis e estão associados a sentimentos negativos. Contudo, os pensamentos automáticos são apenas isso, pensamentos, que podem ou não ser verdadeiros. Examinemos mais detidamente como esses pensamentos automáticos familiares, o que chamo de 12 sujos, se manifestam nas mentes de casais em conflito e vejamos alguns exemplos de como combatê-los. 1. Rotular. Você atribui ao seu parceiro um traço negativo de personalidade, levando-o a acreditar que ele nunca poderá mudar, ele é passivo-agressivo, ela é neurótica. Como alternativa, em vez de rotular seu parceiro, você pode procurar a variabilidade no comportamento dele. Às vezes ele se retrai e às vezes interage comigo. Deixe-me perguntar-lhe o que poderia levá-lo a se retrair. 2. Adivinhar o futuro. Você prevê o futuro e prediz que as coisas nunca irão melhorar, fazendo-a se sentir impotente e sem esperança. Ele nunca vai mudar, eu sempre vou ser infeliz no casamento. Uma alternativa para isso é focar em coisas específicas que você pode dizer ou fazer agora, como os exercícios descritos neste capítulo. Outra boa opção é olhar para as experiências positivas que tem a fim de desafiar sua ideia de que nada irá melhorar. Você saberá mais sobre isso adiante em um exercício chamado Capte seu parceiro sendo bom. 3. Leitura mental. Você interpreta as motivações do seu parceiro como hostis ou egoístas com base em poucas evidências. Você não se importa sobre como eu me sinto, você está dizendo isso porque está tentando voltar para mim. Em vez de tentar fazer uma leitura mental, você pode perguntar ao seu parceiro o que ele pretendia ou como está se sentindo. Às vezes é proveitoso dar a ele o benefício da dúvida, ela está apenas dando um tempo para relaxar é uma interpretação melhor do que ele não me acha interessante. 4. Pensamento catastrófico. Você trata os conflitos ou os problemas como se eles indicassem que o mundo acabou ou que o seu casamento é um desastre. Eu não suporto a rabugice dela, é terrível não termos relações sexuais ultimamente. Uma forma melhor de interpretar é que todos os casais passam por problemas, alguns abrem mão de se incomodar. Em vez de encarar um obstáculo ou um problema como terrível, você pode validar que isso é difícil para vocês dois, mas também é uma oportunidade para aprenderem novas habilidades de comunicação e interação. Os problemas podem ser experiências de aprendizagem e podem proporcionar algumas novas formas de crescer. 5. Raciocínio emocional. Você se sente deprimido e ansioso e conclui que suas emoções indicam que seu casamento é um fracasso. Nós devemos ter um casamento terrível porque eu estou infeliz, eu não tenho por ele os mesmos sentimentos que tinha antes, portanto, já não estamos mais apaixonados. Uma forma melhor de examinar suas emoções é levar em conta que seus sentimentos podem ter altos e baixos, dependendo do que você e seu parceiro estão fazendo. Cynthia se sentia muito deprimida em relação ao seu casamento, mas havia vezes em que se sentia muito bem perto de Vinnie. As emoções são variáveis e nem sempre lhe mostram como as coisas podem ser boas. Também é importante que você se pergunte: o que estamos fazendo quando nos sentimos melhor juntos? 6. Filtro negativo. Você se concentra nas poucas experiências negativas em seu relacionamento e não reconhece ou se lembra das positivas. Provavelmente, traz de volta o passado em uma série de queixas que fazem parecer que você está colocando seu parceiro em julgamento. Você foi rude comigo na semana passada, você falou com aquela outra pessoa e me ignorou completamente. É aí que captar seu parceiro sendo bom é tão útil, permite que você olhe para as coisas sem o uso de lentes escuras. Você também pode fazer uma lista dos aspectos positivos sobre seu parceiro para lembrá-lo de colocar os negativos em perspectiva. Todos nós fazemos coisas tolas às vezes, mas é útil retirarmos o filtro negativo e nos lembrarmos dos aspectos positivos. 7. Pensamento do tipo tudo ou nada.
você descreve suas interações como totalmente boas ou totalmente más sem examinar a possibilidade de que algumas experiências com seu parceiro sejam positivas. Você nunca é gentil comigo, você nunca demonstra afeição, você é sempre negativo. Sempre que usar as palavras a sempre e a nunca, tente presumir que você está errado. Por exemplo, quando Phyllis começou a procurar aspectos positivos em Ralph, percebeu que ele era afetivo às vezes e também que era recompensador em relação a ela. A melhor maneira de testar seu pensamento distorcido e tendencioso negativo é olhar para os fatos. Talvez eles não sejam tão terríveis quanto parecem. 8. Ignorar os aspectos positivos. Você pode reconhecer as coisas positivas em seu relacionamento, mas ignorá-las. Isso é o que uma esposa ou um marido devem fazer. Bem, e daí que ele fez isso? Isso não significa nada ou essas coisas de que você está falando são triviais. Cada aspecto positivo deve ser contabilizado, que essa é a única maneira de desenvolver a boa vontade. Na verdade, se começar a contabilizar os aspectos positivos em vez de ignorá-los, eles não irão mais parecer triviais para vocês dois. Vinny ficou feliz em constatar que as pequenas coisas que estava fazendo, como elogiar Cynthia, faziam uma grande diferença para ela. Isso, por sua vez, o tornou menos crítico. Além disso, ele começou a observar os aspectos positivos de sua mulher, os quais o ajudaram a reconhecer que um item negativo ocasional, que provavelmente era devido à depressão, era compensado pelas muitas coisas boas no relacionamento deles. 9. Deverias. Você tem uma lista de mandamentos sobre o seu relacionamento e condena a si mesmo, quando está deprimido, ou ao seu parceiro, quando está irritado, por não corresponder aos deverias. Esses pensamentos negativos persistentes são intermináveis. Eis alguns exemplos típicos. Meu parceiro deve sempre saber o que eu quero sem que eu precise pedir. Se meu parceiro não fizer o que quero que ele faça, devo puni-lo. Eu nunca deveria estar infeliz, chateado, irritado, etc., com o meu parceiro. Eu não deveria ter de fazer esforço em um relacionamento, tudo deveria ocorrer naturalmente. Eu não deveria ter de esperar por uma mudança, ela deveria vir imediatamente. Meu parceiro deve mudar primeiro. É tudo culpa dele, então por que eu deveria mudar? Se eu não conseguir que ele faça do meu jeito, devo me queixar, fazer cara feia, me afastar, desistir. Nossa vida sexual deveria ser sempre fantástica. Se eu me sentir atraído por outra pessoa, significa que não deveria permanecer neste casamento. Eu devo tentar vencer em todos os nossos conflitos. Meu parceiro deve me aceitar exatamente do jeito que sou. Se estivermos tendo problemas, significa que temos um relacionamento terrível. Agora, seja honesto consigo mesmo. Esses deverias estão ajudando ou prejudicando você e o seu relacionamento? Garanto que, se tem muitos deles, você é muito infeliz. Em vez de falar sobre como as coisas deveriam ser, você pode pensar em como torná-las melhores. Substitua os seus deverias por como fazer ou vamos tentar. Em vez de nós deveríamos ter uma vida sexual melhor, você poderia experimentar frases de ação, como podemos fazer uma massagem um no outro, ou podemos combinar um momento para sermos afetivos. Vocês não farão progresso impondo deveria um ao outro, mas podem fazer progresso agindo de forma diferente e se comunicando de maneira cuidadosa. 10. Personalizar. Você atribui o humor e o comportamento do seu parceiro a alguma coisa a seu respeito, ou assume toda a culpa pelos problemas. Ele está de mau humor por minha causa. Se não fosse por mim, não teríamos nenhum desses problemas. Quase nunca os problemas têm a ver com uma pessoa, é preciso duas pessoas para dançar um tango e duas para serem infelizes. Phyllis estava personalizando muito, achando que Ralph queria ficar sozinho porque a achava chata. Na verdade, ele estava tão esgotado no fim do dia que precisava de um tempo para relaxar. Aquilo não tinha a ver com ela, mas com o dia dele. 11. Perfeccionismo. Você defende um padrão irrealisticamente alto para um relacionamento e depois avalia o seu relacionamento por esse padrão. Não é como era no primeiro ano, portanto não vale a pena. Nós temos problemas, então nosso relacionamento não pode funcionar. O problema com o perfeccionismo é que ele está destinado a torná-lo infeliz. Você pode achar que está defendendo seus ideais, mas na verdade está sacrificando a si mesmo e ao seu parceiro. Nenhum relacionamento é perfeito, e nenhum relacionamento precisa ser perfeito. Depois que Vinny e Cynthia reconheceram como o perfeccionismo era fútil e deprimente, conseguiram trabalhar construtivamente no seu relacionamento.
Eu me dei conta de que nós nunca teríamos exatamente o que queríamos um do outro, mas ainda assim poderíamos ter muitas das nossas necessidades atendidas, Vini finalmente disse. Era um avanço desistir de ser perfeito e de exigir o mesmo de Cynthia. 12. Acusar. Você acha que todos os problemas em seu relacionamento são causados por seu parceiro? Se não fosse por ela, nós não teríamos esses problemas, ou ele discute comigo, é por isso que não conseguimos nos dar bem. Mais uma vez, existe um fundo de verdade em quase todos os pensamentos negativos, mas acusar seu parceiro fará você se sentir desamparado e encurralado. Uma forma melhor de tratar o assunto é assumir uma abordagem como vamos consertar isso juntos, usando todas as técnicas descritas aqui. Vocês podem validar um ao outro, dividir a responsabilidade pelos problemas, planejar pegar um ao outro fazendo bem, recompensar um ao outro, planejar coisas positivas juntos e aceitar algumas diferenças. Isso com certeza é melhor do que acusar um ao outro e se transformar em vítima. Trabalhando com o comportamento. Em geral, é útil ser honesto consigo mesmo e se olhar no espelho, com seu parceiro, e se perguntar o que você tem feito, e depois perguntar se isso está funcionando. Algum de vocês concordaria com qualquer das afirmações a seguir? Item meu parceiro está sempre me criticando. Item meu parceiro me deprecia. Item meu parceiro não me dá nenhum crédito. Item meu parceiro não reconhece o que eu faço. Item meu parceiro sempre quer que seja do seu jeito. Item não conseguimos trabalhar juntos em nossos problemas. Item eu tento vencer. Item se estou perturbado, simplesmente me retraio. Item meu parceiro é o problema. As queixas dessa lista normalmente soam como verdadeiras em relacionamentos em que os parceiros não dão atenção aos aspectos positivos um do outro, não trocam elogios ou não fazem o outro se sentir apreciado. Às vezes, não somos tão gratificadores com nossos parceiros, mas ainda assim esperamos que eles sejam gratificadores e gentis conosco. Mas essa é uma via de mão dupla. Se você não recompensar seu parceiro, não receberá recompensas em retribuição. As recompensas podem ser elogio, atenção, apreciação, afeto ou algo que faça seu parceiro se sentir melhor. Normalmente, uma pessoa em um casal em conflito reduzirá seu comportamento gratificador com o parceiro quando acreditar que não está recebendo recompensas dele. Esta é a regra da reciprocidade nos relacionamentos, você dá o que recebe. Assim, se é recompensado por seu parceiro, provavelmente irá recompensá-lo. Igualmente, se é punido por seu parceiro, provavelmente irá puni-lo por meio do afastamento ou da crítica. Geralmente, em um conflito de casal, quando um dos parceiros reduz as recompensas, o outro também o faz, confirmando assim a crença de cada um de que o relacionamento não é gratificador. Vimos isso com Ralph e Phyllis. Quando ela se retraiu porque estava deprimida, ele também se retraiu. Os dois se amavam e queriam que as coisas funcionassem, mas se desligaram. Isso se somou à sua mútua falta de esperança. Examine sua resistência às recompensas. Você pode se opor a recompensar seu parceiro, e tem suas boas razões. Vamos dar uma olhada nelas. Por que eu deveria recompensar meu parceiro? Ele não está me recompensando. Neste momento você pode achar que o seu parceiro não é gratificador, pode estar certo ou errado quanto a isso. Mas o que vai melhorar as coisas e quem fará o primeiro movimento? Alguém precisa dar o primeiro passo. Você poderá ter de se engajar em um comportamento positivo por algum tempo antes de ver os resultados que deseja. Não se esqueça, você e seu parceiro há tempo vêm ensinando um ao outro a não se recompensarem. Pode ser necessário algum período antes que vocês ensinem um ao outro um comportamento mais positivo. Mas você pode retrucar: como posso saber do que ela gosta? Nada parece agradá-la. Esse é um ponto importante. Casais em conflito normalmente passam muito tempo reclamando do que não recebem e muito pouco tempo expressando o que têm. Portanto, o primeiro passo será se ajudarem mutuamente para saber o que vocês fazem que é gratificador. Podem fazer uma lista de comportamentos positivos que farão com que se sintam bem, mesmo que seja apenas naquele momento. Sejam específicos. Por exemplo, a lista de Phyllis para Ralph era ouvir meus sentimentos, me validar, ser mais afetivo, me ajudar nas tarefas de casa, passar um tempo lendo para as crianças, dizer que sou atraente, me elogiar por coisas que faço, sair para andar de bicicleta e me levar a um bom restaurante, só nós dois. Mas você também pode reclamar: por que deveria dizer a ele do que gosto? Ele deveria saber do que gosto sem que eu precisasse dizer.
Esse é um pressuposto que frequentemente temos, o de que nossos parceiros devem ser leitores mentais. Seria muito melhor se eles fossem, mas, infelizmente, não são. Imagine se você fosse a um restaurante e o garçom dissesse: já decidiu o que quer, e você respondesse: você deveria saber. Já trabalha aqui há um bom tempo. Seja específico sobre suas necessidades e poderá tê-las atendidas. Ou você poderia dizer: por que deveria ouvi-la? Ela não me ouve. Isso faz parte daquela estratégia fracassada de esperar que seu parceiro mude antes que você tenha uma atitude construtiva. Eu tenho uma ideia diferente. Se quiser que lhe escutem, aprenda a ouvir. Capte seu parceiro sendo bom. Vamos supor que você decidiu que faz sentido recompensar seu parceiro. A regra número 1 em psicologia é esta: se você quer ver mais um determinado comportamento, então o recompense. E quanto mais rápido vier a recompensa, melhor. Você pode instruir seu parceiro sobre o que precisa recompensando quando faz o que você quer. Não perca tempo com teorias sobre a motivação do seu parceiro. Como disse uma esposa inteligente: você quer dizer que eu devo treinar meu marido como treino o meu cachorro? Bem, como marido, sei que podemos aprender. Apenas precisamos de um pouco de orientação. Sugiro que você comece com a ideia de captar seu parceiro sendo bom. Sempre que ele apresentar algum comportamento positivo, não perca tempo e, assim que possível, recompense-o. Eis como fazer. Item: seja específico sobre o comportamento, não diga: você foi legal. Será difícil saber por qual comportamento ele está sendo elogiado. Seja específico: eu realmente gostei de você ter feito o jantar, me senti muito bem por ter reservado um tempo para conversar comigo sobre o meu trabalho. Você está ensinando ao seu parceiro o que funciona para você. Especifique o comportamento para que ele saiba como lhe agradar no futuro. Item: pergunte ao seu parceiro o que você fez que é gratificador. Se quer melhorar seu relacionamento, peça ao seu parceiro que lhe diga do que precisa. Não suponha que você sabe. Se soubesse, já estaria fazendo todas as coisas certas. Mais uma vez, peça que seu parceiro seja específico. Quando diz que quer que eu seja mais agradável, poderia dar alguns exemplos de coisas que posso dizer ou fazer e que você gostaria? Item: não discuta nesse estágio, você só está tentando reunir informações, você pode ser como muitos e querer tentar se defender. Deixe isso de lado por enquanto. Não responda com defesas do tipo: mas eu já faço essas coisas. Mesmo que já esteja fazendo essas coisas, poderá ser útil se o seu parceiro conseguir especificá-las. Depois vocês podem brincar de captar. Item: você consegue pensar em algo que o seu parceiro fez ou disse durante a última semana que lhe deu algum prazer? Essa é uma ótima oportunidade para fazer um acompanhamento positivo. Faça uma lista de coisas positivas que o seu parceiro faz todos os dias, coloque a lista na porta da geladeira ou no painel de avisos e olhe para ela diariamente. Não deixe de incluir mesmo as menores coisas positivas, já que você pode desenvolver boa vontade com a percepção de pequenas coisas. Na verdade, as pequenas coisas positivas podem ser as mais poderosas. Ao notá-las, você transmite uma mensagem alta e clara de que está realmente prestando atenção a tudo que é positivo, e isso fará seu parceiro sentir-se apreciado. Afinal de contas, você só iria querer reconhecimento por um presente caro? Essa tarefa de autoajuda para ser feita em casa foi muito instrutiva para Phyllis e Ralph. Como Phyllis captou que Ralph era bom ao ouvir seus sentimentos e a elogiando, ele aprendeu como algumas técnicas emocionais simples podem ser poderosas. Ralph achava que a única coisa que importava era resolver os problemas e proporcionar uma vida boa. Phyllis até gostava que ele resolvesse problemas e trabalhasse duro, mas também queria um parceiro emocional. Outra vantagem de brincar de captar é que você se sente reconhecido quando é aquele que é capturado. Todos nós queremos saber se o que estamos fazendo está funcionando. Sei que o meu cachorro concorda comigo quanto a querermos saber o que você quer. Nós somos treináveis. Não mine o seu sucesso. Você já disse algo como: você nunca faz nada para mim? Esse é um pensamento do tipo tudo ou nada, você toma um exemplo e o extrapola para tudo. Então o seu parceiro percebe que não importa o que fizer, você não verá. Você me ajudou ontem, mas quase nunca me ajuda. O tratamento assopra e morde dá um elogio com uma mão e depois bate na sua cabeça com a outra. A única coisa que seu parceiro lembrará é do ataque.
Por que você não pode ser mais afetivo, atencioso, prestativo? Muitas das suas perguntas soam porque soam como acusações. O seu parceiro pode achar que a única resposta lógica seja um comentário autocrítico. Por quê? Porque eu sou um idiota. Substitua as perguntas com porém eu gosto quando você faz um comportamento específico. Ou você se retrai e faz cara feia? Você pode achar que se retraindo poderá transmitir uma mensagem de que está incomodado. O retraimento, porém, raramente resulta em algo construtivo e provavelmente fará vocês dois sentirem que o relacionamento não está funcionando. Você consegue imaginar alguém dizendo: meu relacionamento ficou muito melhor quando comecei a fazer mais cara feia? No entanto, posso perfeitamente imaginar alguém dizendo: nosso relacionamento ficou muito melhor quando comecei a recompensar e elogiar meu parceiro e a lhe dizer como ele era bom ao satisfazer algumas das minhas necessidades. Regras de engajamento. Vinny e Cynthia pareciam discutir o tempo todo. Quando não estavam em um combate mortal, se afastavam um do outro. Havia uma trégua desconfortável entre eles. Sempre vamos ter nossas diferenças com outras pessoas, mas não seria melhor se tivéssemos algumas regras para nos guiar quando discutimos coisas? A maioria das discussões é perturbadora e não produtiva. Isso não significa que você nunca deve discordar do seu parceiro. No entanto, se vocês quiserem obter o máximo dos seus desentendimentos, seria útil desenvolver algumas regras básicas. Se vocês são explosivos em suas discussões ou se já passaram por episódios de violência em seu relacionamento, façam uma pausa quando se sentirem muito irritados. Diga a seu parceiro que você precisa de um tempo naquele momento e vá para outro cômodo por pelo menos 15 minutos. Se o seu parceiro pedir uma pausa, não vá atrás dele. Use o tempo para questionar seus pensamentos raivosos e planejar uma maneira mais adaptativa de expressar suas necessidades. Depois, use as regras simples a seguir para as suas discussões. Mantenha a cabeça fria. Inicialmente será difícil manter-se dentro dessas regras porque você vai querer vencer, vai querer se defender e vai querer estar certo. É mais importante construir uma relação do que estar certo. Examine a lista a seguir para ter ideias do que fazer e do que não fazer. Todos nós cometemos erros quando argumentamos e discutimos coisas. Agora é uma boa oportunidade de aprender com seus erros. Pratique estas novas regras de compromisso com seu parceiro. 1. Apresente a dificuldade como um problema a ser resolvido por vocês dois. Acho que temos um problema quando você chega em casa após o trabalho. Parece que ficamos tensos. Acho que poderíamos trabalhar juntos para descobrir como melhorar esse momento. 2. Atenha-se a um tópico. Em vez de trazer tudo à tona, incluindo a louça na pia da cozinha, limite-se a um problema específico. Vamos tentar descobrir como podemos dividir um pouco o trabalho doméstico. 3. Mantenha-se no presente. Não seja um historiador da infelicidade no relacionamento. Mantenha-se no aqui e agora. Acho que poderíamos passar um pouco mais de tempo conversando um com o outro. Isso significaria muito para mim, já que valorizo a sua participação nas coisas. 4. Aceite alguma responsabilidade. Ajude seu parceiro a entender que não se trata de acusações, trata-se de melhorar a comunicação. Reconheça a sua participação. Sei que já tivemos inúmeras discussões e que parte disso se deve a mim. Às vezes sou muito sensível. Acho que poderíamos tentar encontrar algumas formas melhores de nos comunicar. 5. Convide seu parceiro para resolver o problema com você. Imagine vocês dois trabalhando juntos. Seria ótimo se pudéssemos trabalhar juntos para encontrar formas de ser mais gratificantes um com o outro. 6. Peça algumas ideias sobre as possíveis soluções. Transforme seu parceiro em um solucionador de problemas que colabora com você. Você tem alguma ideia sobre como poderíamos ser mais gratificantes um com o outro? O que posso fazer para ajudar? 7. Encontre pontos de concordância. Não foque nas discordâncias neste momento. Encontre um ponto em comum. Fico feliz em ver que concordamos que as coisas podem ser melhores e que podemos tentar ser mais gratificantes. Este é um bom ponto para começarmos a trabalhar juntos. 8. Experimente uma solução com a qual vocês dois concordem. Transforme as boas intenções e planos em ações. Vamos tentar observar mais os pontos positivos um do outro. O que acha de fazer isso durante esta semana e ver o que acontece?
O que não fazer? Que erros autodestrutivos que todos nós cometemos. Agora vocês têm muitas ferramentas para tornar a sua relação mais gratificante. Já aprenderam maneiras de demonstrar que respeitam os sentimentos um do outro, a resolver problemas juntos e a construir uma parceria mais forte. Mas, para ser realista, você provavelmente irá voltar a alguns antigos maus hábitos. Não fique desanimado. Isso faz parte do processo de melhora. Você tem de continuamente construir hábitos positivos e reverter os negativos. Eis algumas coisas para prestar atenção e evitar. 1. Trazer à tona erros passados. 2. Trazer à tona material irrelevante. 3. Rotular seu parceiro. 4. Perguntar por que você sempre. 5. Fazer cara feia. 6. Ameaçar. 7. Levantar a voz. 8. Ser sarcástico. 9. Lamentar-se. 10. Interpretar os motivos do seu parceiro. 11. Tentar vencer. Assim como você está tentando captar seu parceiro sendo bom, precisa captar-se e tentar eliminar esses comportamentos autodestrutivos. Todos nós cometemos esses erros uma vez ou outra, mas pergunte-se se por acaso algo já melhorou quando foi por esse caminho. Aceitando as diferenças. Imagine que você pega uma ponta de uma corda com a mão esquerda e a outra com a mão direita. Você puxa com ambas as mãos, com toda a sua força, e finalmente se dá conta de que está lutando contra si mesmo, e derrotando a si mesmo no processo. Ao longo do seu relacionamento, você vem lutando, protestando e tentando controlar seu parceiro. Você puxa a corda de um lado, ele puxa do outro. Vocês lutam contra as diferenças. Então, um dia, ocorre aos dois soltar a corda e se unirem. Vocês abriram mão de uma coisa para prosseguir com algo maior. Largar a corda. Ralph se interessava pelos negócios e Phyllis se interessava por psicologia. Mas ainda se amavam e tinham um filho de quem cuidavam juntos. Muitas das suas diferenças eram pontos de discórdia. Tudo o que importa para você são negócios e dinheiro versus tudo o que você quer fazer é falar sobre o que faz as pessoas explodirem. Então lhes ocorreu que a batalha era apenas uma forma de lidar com as coisas. Eles também poderiam aceitar as diferenças e dizer, vamos concordar que você tem certos interesses e eu tenho alguns interesses diferentes. Você faz as suas coisas às vezes e eu posso fazer as minhas às vezes. Nós não precisamos concordar em tudo. Phyllis preferia falar sobre seus sentimentos e Ralph preferia focar nos fatos. Cada um estava tentando fazer o outro mudar e se tornar mais como eu, mas o que os fez sentirem-se atraídos um pelo outro foram justamente as suas diferenças. Ralph dizia, fui atraído pelo seu entusiasmo e profundidade e pelo fato de que eu podia realmente conversar com ela. Phyllis dizia, inicialmente, gostei muito do fato de ele ser tão focado em seus objetivos. Meus pais eram dispersos e sempre estavam vivendo no caos. Portanto, essas diferenças, inicialmente, eram qualidades que os tornavam atraentes. Por que não aceitá-las e reconhecer que existe algo realmente atraente em tudo isso? Outra forma de evoluir é ver suas diferenças como oportunidades. Talvez vocês possam aprender alguma coisa um com o outro. Phyllis e Ralph conseguiram usar essa ideia de forma efetiva, reconhecendo que podiam oferecer um ao outro algumas habilidades valiosas. Phyllis pôde ensinar a Ralph sobre a parte emocional da vida e ajudá-lo a explorar alguns dos seus bloqueios. À medida que conversou mais com ele sobre emoções, veio à tona a informação de que seu pai era super racional, a ponto de Ralph nunca ter seus sentimentos validados. Nunca senti que meu pai me entendia, apesar de saber que me amava. Ele também pôde entender de onde vinha o sentimento de caos de Phyllis. O pai dela era alcoólatra e podia explodir em raiva a qualquer momento e atacar a ela e sua mãe. Isso fazia com que Phyllis se sentisse muito sensível a qualquer crítica ou controle por parte de Ralph. Como agora estavam ouvindo um ao outro em vez de tentando mudar um ao outro, puderam interferir na parte emocional do seu relacionamento de uma nova maneira. Phyllis conseguiu entender que Ralph na verdade precisava muito ser validado e ouvir que ela achava que isso estava faltando, porque ele não percebia que precisava disso e não sabia como pedir. Lembro-me do que Ralph disse enquanto lágrimas se formavam em seus olhos, eu sempre me senti sozinho quando era criança. Ia para o meu quarto ler e esperava que meus sentimentos fossem embora. Enquanto falava, ele percebeu que Phyllis era uma pessoa de sentimentos, exatamente o tipo de pessoa que ele queria ter tido por perto enquanto crescia. A diferença era que agora estava casado com ela.
Ralph conseguiu aceitar suas diferenças e vê-las como uma oportunidade para toda a vida. Conclusão. Geralmente peço aos meus pacientes que estão deprimidos que me contem como seus casamentos poderiam ser melhores, mas percebo que estou ouvindo apenas a história de uma pessoa. É sempre informativo ouvir a história da outra pessoa. Não me vejo como juiz. Penso em como cada um poderia aprender a melhorar. Se minha paciente é a esposa, mas o marido está insatisfeito com a relação, irá ajudá-la se eu ajudá-lo a introduzir melhorias para ambos. Não existem vencedores nem perdedores, não existe certo nem errado a ser julgado. Trata-se de introduzir melhorias para vocês dois. Já vimos como seu relacionamento pode deixá-lo deprimido e como sua depressão pode afetar seu relacionamento. Independentemente de ser você ou o seu parceiro quem está sofrendo de depressão, ou ambos, espero que possam examinar este capítulo juntos e que comecem a trabalhar todos os dias para que os dois sejam felizes. Afinal de contas, vocês se amavam o suficiente para se casar, viver juntos e talvez ter filhos. Mesmo que achem que o amor diminuiu, ou até desapareceu, as coisas podem mudar. Já vi pessoas cujos casamentos pareciam não ter esperança, mas conseguiram trabalhar duro para se unir novamente. No mês passado, recebi um e-mail de um ex-paciente que estava separado da esposa há vários anos. Isso ocorreu há 12 anos. Eles estão juntos novamente, apaixonados, conectados e sabendo que significam muito um para o outro. Em vez de lutar entre si, vocês podem lutar juntos pela sua relação. Agora vocês têm boas ferramentas com as quais trabalhar. Não lutem para estar certos. Lutem para fazer o outro se sentir cuidado, para fazer o outro se sentir amado, por aquilo que irá tornar suas vidas mais felizes, e lutem para fazer isso funcionar para vocês dois. Como fortalecer seu relacionamento íntimo? Item: o seu relacionamento está vinculado à depressão, sua ou do seu parceiro? O que vocês estão fazendo para tornar o outro infeliz? Item: entre em contato com os sentimentos do seu parceiro. Em vez de tentar resolver o problema dele, escute e seja empático. Pergunte sobre seu papel no problema e o que você pode fazer para melhorar as coisas. Item: faça seu parceiro se sentir cuidado, aceitando seus sentimentos e ajudando-o a entendê-los. Item: abra mão da sua necessidade de estar certo. É mais importante reparar o problema do que reparar a culpa. Item: preste atenção aos pensamentos automáticos negativos e à forma como eles podem distorcer sua visão do relacionamento e piorar sua situação. Item: gratifique seu parceiro. Isso aumenta a probabilidade de que você seja gratificado em retribuição. Item: examine sua resistência. O que o está impedindo de fazer coisas gratificadoras? Item: capte seu parceiro sendo bom. Seja específico sobre o que ele fez que lhe agrada e pergunte o que precisa de você. Item: não mine o seu sucesso com tratamentos assopra e morde, fazendo cara feia ou com perguntas que começam com "por que você não?". Item: aprenda as regras do compromisso para trabalharem juntos efetivamente. Item: evite erros autodestrutivos que todos nós tendemos a cometer, como tentar interpretar os motivos do seu parceiro e trazer à tona erros do passado. Item: aceite as suas diferenças. Elas podem ser justamente o que os aproximou inicialmente. Vejam se conseguem parar de tentar mudar um ao outro, e em vez disso, aprendam um com o outro. Agora que estou melhor, como faço para continuar bem? Como prevenir a recaída? Eu gostaria de poder lhe dizer que, depois que a sua depressão passou e você está se sentindo bem de novo, ficará assim para sempre. Você pode ficar, ou não. Percebemos agora que, para muitas pessoas, a depressão é uma vulnerabilidade por toda a vida. Algumas têm mais probabilidade de sofrer recaídas, outras podem nunca ter uma recaída. Mas, para quem as tem, o número médio de episódios é 7, portanto, se você passou por um episódio de depressão, existe a probabilidade de que passe por outros. Prevenir a recaída é importante para continuar bem. Quem tem maior probabilidade de sofrer uma recaída da depressão? Existem inúmeros fatores que podem torná-lo mais vulnerável. Isso inclui o número de episódios anteriores que teve, o início precoce da depressão, o abuso de álcool, o abuso infantil precoce e as características particulares da sua depressão, estilo de ruminação, eventos negativos na vida, como perda do emprego ou conflitos pessoais, conflitos no relacionamento, atitudes disfuncionais e distorções do pensamento, como pensamentos do tipo tudo ou nada e um estilo negativo de explicar os eventos. Neste capítulo, falaremos sobre ficar atento aos sinais de
retorno da depressão para que você possa atacá-la cedo e revertê-la o mais rápido possível. A boa notícia é que agora temos diversas formas eficazes de prevenir a recaída. Elas incluem a prática de técnicas de autoajuda, a continuidade na melhoria das suas relações, a continuidade do seu tratamento com terapia cognitiva ou medicamentos e o uso de novas técnicas de atenção plena quando estiver se sentindo melhor. Você pode reduzir substancialmente seu risco de recaída nos próximos anos, que, se ficar deprimido novamente, terá ferramentas para se ajudar que já apresentaram bons resultados. Uma regra primária na prática médica é que o que já funcionou antes provavelmente funcionará novamente. Portanto, isso é motivo de esperança. Mantenha a sua autoajuda. A terapia cognitivo-comportamental é mais eficaz do que o uso de medicamentos na prevenção de recaída para pacientes que melhoram e depois descontinuam seu tratamento. 2 E pacientes em terapia cognitivo-comportamental que fazem sua tarefa de casa de autoajuda têm mais probabilidade de permanecer bem depois que descontinuam o tratamento. 3 Eles têm as habilidades para continuar a se ajudar. Portanto, manter a sua autoajuda é importante para continuar bem. Se você achou úteis as técnicas deste livro, poderá considerar a possibilidade de fazer uma lista de intervenções específicas que o ajudaram. Tentei facilitar isso. Cada capítulo neste livro termina com um resumo das técnicas de autoajuda apresentadas. Examine as listas para selecionar as técnicas que funcionaram para você ou faça uma cópia das tabelas que constam no fim de cada capítulo que sejam especialmente relevantes para você. Isso lhe dará cerca de 10 a 20 técnicas que poderá usar para tornar-se o seu próprio terapeuta cognitivo. Muitos dos meus pacientes acham útil escrever cartões de diálogo interno autoajuda que os fazem lembrar dos seus hábitos negativos e de como revertê-los. O seu diálogo interno pode incluir como mudar seu comportamento, seu pensamento e seus relacionamentos. Você pode consultar facilmente esses cartões de autoajuda, mantenha-os em sua carteira ou em seu computador, seu celular ou tablet. Dessa forma, estará sempre pronto para enfrentar os demônios da depressão quando eles surgirem. A chave para a autoajuda é auxiliar a si mesmo a ficar melhor fazendo o que já funcionou quando se sentiu deprimido, e depois melhorou. Sentir-se melhor é o objetivo primeiro. Ficar melhor requer praticar os hábitos que funcionam, que conhecer os sinais a serem observados a fim de interromper uma recaída antes que ela ganhe terreno. O que desencadeou sua depressão passada? Às vezes existe um padrão na sua depressão. Ela é desencadeada por conflitos em seus relacionamentos, dificuldades em atingir seus objetivos ou um sentimento de solidão? É importante conhecer a sua vulnerabilidade para poder se preparar para ela. Por exemplo, o desencadeante de Dan era a solidão. Nós preparamos um plano para rastrear a solidão quando ela começasse a surgir e dar os passos necessários para neutralizá-la, como fazer planos com os amigos, envolver-se em atividades de voluntariado e planejar coisas para fazer sozinho. Também identificamos seus pensamentos negativos típicos quando se sentia solitário, p.ex., eu sempre ficarei sozinho e estou sozinho porque sou um perdedor. Depois desenvolvemos respostas racionais que ele poderia usar prontamente quando tivesse esses pensamentos e sentimentos negativos. O que desencadeia a sua depressão? O que você pode fazer da próxima vez que o desencadeante surgir? Que pensamentos negativos estão presentes quando o desencadeante aparece e como você pode responder a eles? Quais são os sinais iniciais da sua depressão? Também é importante conhecer os sintomas iniciais da sua depressão. Eles podem incluir insônia, perda do interesse e do prazer ou tristeza. Algumas pessoas têm sintomas de autocrítica e desalento inicialmente. Tente se lembrar quais são seus sinais iniciais para que possa atacar a depressão precocemente e revertê-la. Você pode retornar ao inventário rápido de sintomatologia depressiva, no capítulo 1, para ver qual é o seu padrão e quais sentimentos podem ser os precursores de uma recaída. Uma boa ideia é fazer esse simples autoteste todas as semanas para assegurar que você perceba qualquer problema precocemente. Como o seu comportamento muda? O que você faz de diferente quando está deprimido? Dorme mais ou se envolve em menos atividades desafiadoras e interessantes? Passa muito tempo assistindo à televisão ou navegando na internet? Está obcecado com pornografia? Algumas pessoas percebem que começam a beber mais ou a comer demais, ou menos, quando deprimidas. Se você souber as mudanças que a depressão causa em seu comportamento, poderá identificá-las em seus estágios iniciais e revertê-las o mais rápido possível. Por exemplo, se o seu sinal inicial de depressão for diminuição da atividade, então altere a sua agenda e planeje com uma semana de antecedência.
Vá à academia, faça caminhadas, vá ao cinema, reserve um tempo para estar com os amigos ou vá a museus. Fique superativo. Ou, se os seus sinais iniciais forem comportamentos ligados à saúde, como beber ou comer excessivamente, transforme-se em um fanático por saúde durante um mês. Corte o álcool, faça exercícios, planeje refeições nutritivas e durma o suficiente. Faça o oposto do sintoma. Haja contra para poder seguir em frente. Use seu cardápio de recompensas. Uma das maneiras mais fáceis de monitorar seu estilo de vida antidepressivo é ter uma referência acessível para atividades gratificadoras que possa realizar diariamente. Não espere até que se sinta pronto para realizá-las, planeje-as com antecedência e execute-as. Por exemplo, o meu cardápio de recompensas inclui exercícios, ir a pé para o trabalho, ouvir música no meu iPod, ler e reservar tempo suficiente para desfrutar do meu almoço. Monte seu próprio cardápio e continue acrescentando itens. Além disso, planeje recompensas de longo prazo, como viagens, presentes especiais para si mesmo e desenvolver novas habilidades e interesses. Os cardápios de recompensas, de curto e de longo prazo, lhe dão alguma coisa para fazer e alguma coisa para desejar. Em que o seu pensamento muda? Quando você fica deprimido, existe um padrão típico no seu pensamento. Retorne aos exercícios deste livro e veja se consegue se flagrar tentando ser perfeito, precisando de aprovação, temendo o fracasso ou precisando ter certezas. Observe se está envolvido em típicas distorções de pensamento negativas, como fazer leitura mental, ela acha que sou chato, rotular, eu sou chato, ter pensamento do tipo tudo ou nada, nada dá certo para mim, ou ignorar os aspectos positivos, o fato de ele me achar interessante não significa nada, porque é meu amigo. Quando fica deprimido, você tende a predizer situações negativas e acha que os eventos são simplesmente terríveis. Redija para si mesmo alguns cartões de diálogo interno autoajuda que lhe digam como desafiar esses pensamentos negativos. Por exemplo, seus cartões podem dizer: qual é a vantagem de pensar dessa maneira, ou o que dizem as evidências, ou que conselhos você daria a um amigo, ou eu posso agir contra a forma como penso. Evite ruminar. É importante reconhecer que a sua tendência a ruminar pode ser um estágio inicial da sua depressão que está voltando. Se perceber que está ficando empacado em um pensamento negativo, repetindo-o até que o seu modo de pensar vai ficando cada vez pior, retorne ao capítulo 8 e veja se consegue usar as técnicas apresentadas nele. Por exemplo, flagrar a sua ruminação e examinar os custos e benefícios dela, reservar um tempo limitado para a ruminação ou praticar a aceitação das coisas como elas são. Redija um cartão de diálogo interno autoajuda para ativar rapidamente o seu programa anti-ruminação. Pense sobre o que funcionou no passado para reverter a ruminação o mais rápido possível. Vacine-se contra a depressão. A melhor maneira de evitar uma recaída é inocular os comportamentos e os pensamentos negativos que caracterizam sua depressão. Gosto de fazer isso como uma dramatização com os pacientes que se recuperaram. Vamos fazer de conta que você está ficando deprimido de novo. Eu serei seus pensamentos negativos. Vejamos como você os modificaria. Ou posso assumir o papel dos padrões comportamentais negativos: você está tão cansado. Deveria ficar na cama por horas para poupar energia. Desafie-me. Provocar seus padrões negativos e desafiá-los pode vaciná-lo contra uma recaída. Desenvolva seus relacionamentos. Já vimos que os relacionamentos podem ter um efeito poderoso na sua depressão. Muitas pessoas percebem que, quando deprimidas, perdem o interesse nos outros ou acham que são um fardo para eles. A sua depressão pode começar com você isolando-se dos outros. Se for assim, atue contra essa tendência e faça planos de se reunir com as pessoas. Ou você pode estar queixando-se mais e focando nos aspectos negativos quando está com as pessoas. Use as técnicas que discutimos no capítulo 9 para desenvolver melhores amizades. Ou, se o seu relacionamento íntimo fica abalado quando você começa a ficar deprimido, volte ao capítulo 11 e veja como você e o seu parceiro podem melhorar as recompensas, reduzir os aspectos negativos, aceitar suas diferenças e resolver os problemas juntos. Eis algumas coisas para ter em mente. Opte por estar com pessoas gratificadoras. Uma forma de assegurar a recaída é optar por estar com pessoas que o tratam mal, que são julgadoras ou negativas, ou pessoas que simplesmente o puxam para baixo. Sarah decidiu evitar se encontrar com Karen, que estava bebendo demais e não fazia nada para se ajudar.
Sharon desenvolveu uma checklist de características a serem evitadas nos homens: narcisismo, deslealdade e não ser confiável. Manuel fez uma lista das pessoas na sua vida e a dividiu em duas colunas: pessoas gratificadoras e pessoas não gratificadoras. Ele decidiu buscar as primeiras e evitar as últimas. Se estiver com pessoas gratificadoras, a vida parecerá melhor para você. Não pareça um depressor. Conforme discutimos no capítulo 9, você deve flagrar-se reclamando, sendo julgador ou rejeitando apoio. Não seja um depressor com seus amigos. Mark organizou uma lista de todas as queixas que fez para sua namorada para que pudesse flagrar-se quando estivesse enfatizando demais os aspectos negativos. Então dê uma alternativa a si mesmo, descreva algumas coisas positivas que você irá fazer. Divulgar seus aspectos positivos em vez de apenas os negativos ajuda a manter seus amigos engajados e pode evitar que você fique isolado e caia em depressão. Recompense seus amigos. Os amigos são o remédio que o mantém saudável. Você precisa recompensá-los. Karen fazia questão de agradecer a seus amigos pelo apoio, elogiando-os quando lhe falavam sobre as coisas positivas que ela fazia, sendo empática e validando-os quando tinham seus próprios problemas. Lembrar seus amigos de que você também está ao lado deles faz com que continuem a lhe apoiar. Crie a sua comunidade. Não se isole. Gil reverteu seu isolamento sendo voluntária em um abrigo para animais 1 ou 2 vezes por semana. Irene passou a frequentar uma sinagoga, fez novos amigos e se sentiu mais bem relacionada. Você também pode procurar na internet comunidades, grupos profissionais e outros recursos. Manter-se conectado lhe ajuda a manter-se bem. Fortaleça seus relacionamentos íntimos. Amor e intimidade são grandes antídotos para a depressão. Os casamentos precisam de trabalho contínuo, que é como ficar em forma para sempre. Mas o trabalho pode ser maravilhoso. Organizem pequenas discussões semanais: o que podemos fazer que deixará as coisas melhores para vocês? Pratique as habilidades da escuta ativa, reformule, valide, pergunte. Use a aceitação para aprender com as diferenças em vez de lutar contra elas. Você recebe o amor que dá, mas dará um processo ativo. Não se trata apenas de como você se sente, mas do que você faz. Continue seu tratamento. Se conseguiu melhoras com a terapia cognitivo-comportamental e já teve 2 episódios anteriores de depressão, poderá ser útil considerar a continuação do tratamento. Essa é uma boa ideia se você tem um padrão de ruminação, dificuldades de relacionamento, problemas de autoestima que estão voltando ou episódios recorrentes de depressão ou ansiedade intensa. Melhorar e continuar bem são 2 fases da autoajuda. A continuação do tratamento pode auxiliá-lo a manter-se no caminho. Isso pode envolver visitar seu terapeuta 1 vez por mês ou a cada 6 semanas para monitorar sua depressão. A continuação do tratamento reduz drasticamente a probabilidade de recaída. 4. Usando medicamento para prevenir recaídas. Se já teve 2 ou mais episódios de depressão e está sendo tratado com medicamentos, você e seu médico devem considerar a continuação do uso dos medicamentos mesmo depois que você esteja melhor. Você pode continuar por 6 meses após a recuperação, talvez com uma dose mais baixa, e depois considerar uma redução gradual. Alguns pacientes podem descontinuar o uso dos medicamentos meses depois que sua depressão cedeu. Outros, especialmente aqueles que passaram por vários episódios, têm melhores resultados com o tratamento de manutenção para impedir episódios futuros. Você nunca deve descontinuar o uso de medicamentos sem consultar seu médico. Aumento. Mesmo que esteja usando medicamentos, você poderá passar por episódios de crise e de depressão. Nada funciona durante 100% do tempo, mas a manutenção do uso de medicamentos reduz consideravelmente seu risco de recaída. Se tiver uma recaída, seu médico pode considerar a ampliação do seu tratamento, aumentando a dosagem, acrescentando um medicamento novo ou usando outras formas de tratamento. Você pode encontrar mais informações sobre tratamentos biológicos para depressão no apêndice A. Algumas pessoas que tiveram vários episódios de depressão dizem: não preciso de medicamentos, sinto-me bem. Mas a razão para que você se sinta bem pode ser justamente o fato de estar usando medicamentos. Portanto, não presuma que sentir-se melhor signifique que não está mais vulnerável. Dito isso, sabemos que as abordagens comportamental, cognitiva e interpessoal para prevenir recaídas são muito poderosas. Você e seu médico podem tomar essa decisão juntos. Pratique mindfulness.
Diversas vezes neste livro, apresentei exercícios que se baseiam nas técnicas de mindfulness, como observar as nuvens ou imaginar-se caindo com a neve. Mindfulness, como a prática de consciência sem julgamento do momento presente, se mostrou útil também na prevenção de episódios futuros de depressão. Os professores Indel Segal, Mark Williams e John Teasdale reconheceram que os pacientes mais propensos à recaída são aqueles que tendem a ser sugados por seu pensamento negativo e têm dificuldade em se livrar dos seus pensamentos e sentimentos negativos. 5. Eles desenvolveram uma forma de tratamento que toma muito emprestado da prática budista da consciência plena e da meditação, inspirada pelo trabalho brilhante de Jon Kabat-Zinn em Boston, que vinha usando mindfulness para ajudar pacientes a lidar com a dor física. 6. Inicialmente, chamaram seu modelo de treinamento da atenção, porque seu objetivo era ajudar a treinar a atenção para vivenciar o momento presente sem julgamento, que estar completamente desperto, como Buda disse certa vez sobre si mesmo. A denominação mais popular hoje é terapia cognitiva baseada em mindfulness, MBCT. A MBCT, que está baseada em um programa de 8 semanas de redução do estresse, reduz significativamente a recaída da depressão quando usada em conjunto com outras terapias. Discuta suas opções com seu médico, mas, de acordo com um estudo recente, a MBCT é mais eficaz do que manter os pacientes apenas com medicamento antidepressivo por um período de 15 meses. 7. Contudo, a MBCT pode não prevenir recaídas em todos os pacientes anteriormente deprimidos. Recomendamos a prática de mindfulness regularmente, além da MBCT. 8. Você poderá encontrar exercícios úteis para a prática de mindfulness em livros como Full Catastrophe Living, de Jon Kabat-Zinn, A Peace with Heart, de Jack Corfield, e The Mindful Way Through Depression, de Williams, Teasdale, Segal e Kabat-Zinn. Também examinaremos, nas próximas páginas, alguns exercícios que você pode desenvolver. Mas mindfulness vai requerer prática. Não tente controlar, não tente se exceder e dê a si mesmo e à sua mente tempo e espaço para crescer. Buda significa desperto. Praticar mindfulness é um despertar gradual para a sua consciência, aceitando e observando a sua respiração, as suas sensações e a sua mente como ela é neste momento. Se esses exercícios funcionarem para você, pode considerar a possibilidade de transformar a técnica em uma presença constante em sua vida. Aulas e workshops que oferecem instrução em meditação básica são ministrados em quase todos os Estados Unidos, enquanto retiros prolongados estão disponíveis para aqueles que desejam se aprofundar. Os princípios básicos e as técnicas são universais, as diferenças na abordagem são menos importantes do que o que as abordagens têm em comum. Consciência de mindfulness da respiração. Sentado em uma posição confortável, respire naturalmente. Enquanto respira, observe a sua respiração, inspirando e expirando. Cada respiração é um momento que vem e vai. Preste atenção à sua respiração e observe como a sua mente pode ser levada a outros pensamentos, sons e sensações. Delicadamente, traga sua mente de volta à sua respiração. Concentre-se na sua respiração enquanto observa o momento em que está inspirando e que esse momento também passa. E outro momento vem, e você o deixa enquanto ele passa com a respiração, inspirando e expirando, momento a momento. Você perceberá que sua mente está muito ocupada. Ela está julgando, pensando, antecipando, lembrando. Fica lhe convidando a acompanhá-la, a obedecê-la. Quando experimentei esse exercício pela primeira vez, minha mente foi levada para outros pensamentos. Vou ter tempo suficiente para fazer o meu trabalho. Que barulho é aquele na rua? Estou fazendo isso corretamente? Percebi que minha mente estava indo a 1000 por hora, escapando completamente do momento presente. Em mindfulness, você pratica o afastamento e a observação, dizendo gentilmente a si mesmo, aí vem aquele pensamento de novo, enquanto traz sua atenção de volta para o momento presente, de volta à sua respiração. Portanto, com a consciência de mindfulness da respiração, você suavemente retorna à sua respiração, ela se centraliza em você, e você se descentraliza de todos os outros pensamentos. Isso ajuda a treinar sua atenção no que está imediatamente em causa, a sua respiração. Você está desenvolvendo uma relação diferente com seus pensamentos. Seus pensamentos o estavam controlando e distraindo. Agora são apenas pensamentos, e a respiração está no centro da atenção. Varredura corporal. Enquanto está deitado ou sentado em uma posição confortável, comece sua prática respiratória, observando delicadamente a respiração ir e vir. Depois, observe seu estômago e como ele é, quais são as sensações que existem no seu interior.
Observe quando a sua respiração entra no estômago, passa por ele e depois retorna. Observe a sua respiração lentamente entrar e sair do estômago. Depois, direcionando sua atenção para seu ombro esquerdo, inspire e expire no ombro. Observe as sensações, o calor ou a tensão que existem no seu ombro, inspirando e expirando esse sentimento e sensação. E depois faça o mesmo com seu braço esquerdo. Continue com as outras partes do seu corpo, suas mãos, a direita e a esquerda, suas pernas, seus pés. Passe alguns minutos observando as sensações que ali estão e respire por meio desse sentimento em cada parte do seu corpo. Esteja no momento, consciente do que está ali, e consciente de que este momento vem e vai. Expanda a sua consciência. Com os olhos fechados, depois de tomar consciência da sua respiração por algum tempo, permita que sua mente note o que está à sua volta na sala. Mudando sua atenção suavemente da sua respiração para a sala, os sons que escuta e as luzes de que se lembra, traga sua mente de volta à sua respiração. Então permita que sua mente esteja consciente das construções e dos espaços em torno da sala e depois em torno do lugar onde está. Com os olhos fechados, você está consciente do espaço mais amplo à sua volta. Permita então que sua mente se afaste até as nuvens e, de lá, olhe para baixo e em volta, para o espaço mais amplo em que está. Depois, permita que sua mente se afaste acima da Terra, de modo que esta seja um pequeno planeta lá embaixo e você o esteja observando. Movendo sua mente para ainda mais longe no espaço e até as estrelas da galáxia, tenha consciência de tudo o que está à sua volta. Talvez você tenha desaparecido por um momento. Mindfulness aos pensamentos e às emoções. Enquanto praticava sua meditação Mindfulness, você observou sensações, pensamentos e emoções. Às vezes você é sugado por eles, outras vezes os teme. Você obedece ou evita. Mas, em sua respiração de Mindfulness, pode observar seus pensamentos e sentimentos, recuar e assumir a posição do observador que vê sem julgar. Você recua e diz: aí está aquele pensamento, aí está aquela tristeza ou aí está aquela dor. Não está desafiando esses pensamentos porque agora é apenas um observador. Você pode observar o pensamento, ele vem e vai e outro pensamento surge. Sua mente retorna à sua respiração. Cada pensamento e cada sentimento é um momento que está aqui e agora e depois se vai, como as ondas que chegam até a praia e depois recuam para dentro do oceano e desaparecem até que outra onda venha. Compaixão. Você pode ter notado que estava irritado ou triste ou com medo dos seus pensamentos, sentimentos e sensações. Quer fazê-los irem embora, que partam para sempre, assim poderá ter as coisas do jeito que quer. Mas agora, com compaixão e aceitação de tudo o que existe no momento, você observa a sua tristeza, nota o que sente em seu coração, em seus olhos. Agora você invoca seus sentimentos de amor, bondade e aceitação e os direciona para a sua tristeza, para a sensação pesada. Diz: estou aqui para amar você e sua tristeza, para aceitá-lo, para formar um lar onde possamos viver juntos. Consegue imaginar seus sentimentos de amor entrando diretamente nas células da sua tristeza para acariciá-la com sua mente e seu coração. E sente bondade em relação a essa parte da sua tristeza. Você deu espaço para o sentimento, e ele está aqui e agora e já se foi. E sua bondade e amor fluem, indo e vindo, a cada respiração, momento a momento. Conclusão. Temos más e boas notícias. Para muitas pessoas, a depressão é um problema recorrente, muitas passam por vários episódios durante suas vidas. Mas você pode reduzir drasticamente essa recorrência usando alguma ou todas as ideias descritas neste capítulo. E pode usar as ideias deste livro como um guia para viver uma vida antidepressiva. Você não está impotente quando se trata de depressão. Um dos meus pacientes que se recuperou, e continuou bem, disse: noto que agora minhas respostas racionais são mais automáticas do que meus pensamentos negativos. Um ex-paciente telefonou para mim pedindo uma indicação de encaminhamento para um amigo. Eu não o via há 12 anos. Ele disse: ainda estou usando as técnicas que você me ensinou. Ele não havia mais ficado deprimido desde então. Outro paciente voltou ao tratamento anos depois que o vi pela última vez. Dessa vez, havia perdido o emprego e estava se sentindo deprimido novamente. Retomamos sua medicação e começamos a desenvolver planos para fazê-lo voltar a ser ativo e proativo e para que modificasse profundamente o seu pensamento negativo. Ele se recuperou mais rapidamente do que na primeira vez. O que fez você melhorar pode mantê-lo bem. Mas você tem de praticar.
É como um exercício. Continue praticando, faça isso se tornar parte do seu estilo de vida. Prevenindo recaídas. Item: continue usando a autoajuda que o auxiliou a melhorar. Escolha as técnicas deste livro que foram mais úteis para você e faça uma lista. Crie cartões de autoajuda que possa consultar a qualquer hora. Item: esteja alerta em relação a uma possível recaída. É útil saber o que procurar. O que desencadeou sua depressão no passado? Quais são os sinais iniciais da sua depressão? Item: que mudanças você apresenta em seu comportamento quando está deprimido? Observe essas alterações e as interrompa no meio do caminho. Desenvolva um cardápio de recompensas e utilize-o. Item: que mudanças você apresenta em seu pensamento quando deprimido? Redija alguns cartões de diálogo interno autoajuda para desafiar seus pensamentos negativos caso eles surjam. Item: ruminar é um sinal de alerta comum de depressão. Se flagrar-se escorregando em um padrão de pensamentos negativos repetitivos, retome as técnicas do capítulo 8 que o ajudaram a superá-los. Item: vacine-se contra a depressão praticando como desafiar os pensamentos e comportamentos que a caracterizam no seu caso. Gosto de fazer isso como uma dramatização com meus pacientes, que eu faço o papel da voz da depressão e eles respondem. Item: que mudanças você apresenta em seus relacionamentos quando está deprimido? Observe se está começando a isolar-se ou a queixar-se mais e tome as providências para agir contra essas mudanças. Item: opte por estar com pessoas gratificadoras. Quem o julga, o trata mal ou desanima pode levá-lo à recaída. Item: seja um amigo gratificador para seus amigos. Agradeça-lhes por seu apoio, ajude-os quando precisarem e não haja como um depressor. Item: crie a sua comunidade. Mantenha-se conectado por meio de grupos online, organizações profissionais ou trabalho voluntário. Item: seu relacionamento íntimo pode ser um ótimo antídoto para a depressão. Faça o esforço necessário para mantê-lo dando certo para você. Item: se a terapia cognitivo-comportamental formal lhe ajudou a melhorar, considere a possibilidade de continuá-la, vendo seu terapeuta uma vez por mês ou a cada 6 semanas para continuar se sentindo bem, que especialmente se já teve 2 episódios anteriores de depressão. Item: se foi tratado com medicamento, consulte seu médico para ver se deve continuar a usá-lo, talvez com uma dosagem mais baixa, depois que estiver melhor. Item: se tiver uma recaída enquanto estiver usando o medicamento, peça ao seu médico para intensificar seu tratamento com um medicamento adicional ou outra abordagem biológica. Item: use a prática de mindfulness para cultivar uma consciência do momento presente, livre de julgamento ou controle, e distancie-se para observar seus pensamentos como pensamentos, nada mais. Considerações finais. Ao escrever este livro, precisei refletir sobre minhas experiências com milhares de pessoas cujas vidas foram afetadas pela depressão. Ao examinar meus arquivos, fui relembrando dos nomes de pessoas que não via há anos. Havia aquela mulher que achava que, após seu divórcio, sua vida havia perdido o significado, mas gradualmente reconstruiu uma vida pessoal e profissional significativa. E também um homem de pouco mais de 50 anos que abusava de álcool e drogas e levava uma vida que parecia autodestrutiva. Ele se sentia sem esperança. Todos os natais eu recebo um cartão seu. Ele tem estado sóbrio, não deprimido e, o mais importante para ele, que está ajudando outras pessoas a superar a adição e a encontrar uma vida repleta de significado. Sua história aquece meu coração porque sei que ele inspira muitas outras pessoas. Ele é um efeito multiplicador, eu o ajudei e agora ele ajuda tantos outros. Também penso nos casamentos que foram recuperados devido ao nosso trabalho conjunto. Por vezes é uma batalha. Os casais chegam com um ou os 2 parceiros sem nenhuma esperança. Talvez não estejam tendo relações sexuais há meses, um deles está deprimido, ou ambos, e estão sempre discutindo ou se evitando. Mas então aprendem a se comunicar, a se comprometer e a perseverar. Aprendem a perdoar. E aprendem, mais uma vez, a se divertir. Afinal de contas, eles se amavam o suficiente para ter assumido o compromisso de se casar. Trabalhar arduamente em alguma coisa que é valiosa, trabalhar arduamente para melhorar o seu relacionamento, é normalmente a melhor coisa que você pode fazer pela sua depressão. E lembro-me de Linda, que melhorou na terapia e, anos depois, se defrontou com alguns dos eventos mais terríveis que se possa imaginar. Uma das filhas era deficiente, a outra morreu e a empresa do seu marido quase faliu. No entanto, apesar dos eventos avassaladores que a atingiram e a sua família, ela conseguiu resistir.
Consigo perceber que os seres humanos são capazes de lidar com quase tudo se tiverem as ferramentas, a disposição e o apoio necessários. E também me lembro da minha vizinha, uma mulher idosa que estava no hospital e cuja perna precisava ser amputada. Ela tinha 72 anos e esteve deprimida durante toda a sua vida adulta. Seu médico disse que, se ela não permitisse a amputação, iria morrer de infecção. Do ponto de vista dela, para começo de conversa, a vida não valia a pena ser vivida e fazer uma amputação era apenas mais um prego em seu caixão. Por que viver? Mas achei que ela merecia uma chance. Ela já havia feito terapia por anos, com idas e vindas, focando em sua infância e nas suas muitas decepções. A terapia tradicional não havia funcionado em seu caso, mas ela nunca tinha experimentado medicamentos. Eu lhe disse: você nunca usou antidepressivos. Na realidade, não sabe como responderia. Por que não tentar este experimento, fazer a amputação, começar o uso de medicamento antidepressivo e ver como se sente? Você sempre poderá se matar depois. Ela me agradeceu pelo apoio, mas disse que não tinha esperanças. No entanto, na semana seguinte, fez a cirurgia e começou a tomar seu medicamento. Para sua surpresa, seu humor melhorou em poucas semanas. Seu parceiro a visitava diariamente e conversava com ela, eles jogavam gamão enquanto ela o deleitava com histórias. Sua vida estava melhor, mesmo após a amputação de uma perna. Ela tinha uma nova chance na vida. Essas histórias poderiam ser a sua história. A depressão é um difícil obstáculo em sua vida. Ela o impede de desfrutar dos simples prazeres que estão disponíveis para todos nós. Por vezes, quando você se critica por cada imperfeição, ela lhe torna seu pior inimigo. Paira sombria sobre você enquanto você luta para encontrar significado e esperança. Mas a depressão pode ser vencida. Mencionei anteriormente que não fico deprimido vendo pessoas deprimidas. E isso se dá porque as chances de que as pessoas melhorem são muito boas. Se você está deprimido, sabe o quanto é difícil enfrentar um dia inteiro que tem pela frente. Não tem energia, não desfruta de nada, não vê esperança e não sabe o que fazer. Quando as pessoas lhe dizem para sair dessa, você se sente com raiva, até mesmo humilhado. Sente-se sozinho, ninguém pode realmente avaliar o que está lhe acontecendo. A sua vida parece vazia, o dia se arrasta e você está sozinho mesmo quando entre outras pessoas. Sua tristeza parece interminável. Por que prosseguir? Esse é exatamente o tipo de história que escuto todos os dias. Enfrentando a escuridão que parece envolvê-lo, me aproximo com minhas ferramentas de cura, sugiro que examinemos a forma como você pensa, que considere algumas alternativas, tente mudar seu comportamento ou a forma como comunica seus sentimentos. Sugiro que trabalhemos em planos de curto prazo, mesmo planos para o dia seguinte, a semana seguinte. Talvez possamos considerar, no mesmo ponto, planos para o mês ou o ano seguinte. Suave, firme, diretamente, eu o empurro na direção de novos experimentos ao viver sua vida, sempre reconhecendo que isso é difícil para você, mas também reconhecendo que ficar empacado é ainda mais difícil. Talvez minhas sugestões possam parecer ingênuas às vezes. Você diz: ele faz parecer tão fácil. O que sabe sobre isso? Sim, essas são dúvidas razoáveis, queixas razoáveis. Eu sei que não é fácil. Isso é como fisioterapia para dores nas costas. Pode ser difícil agora, mas fica mais fácil no futuro. É como desenvolver novos hábitos que não surgem facilmente. Eu o incentivo a aumentar seu nível de atividade, e você diz: eu não tenho energia. Eu digo: talvez a energia venha mais tarde. Talvez você precise tomar a atitude antes que chegue a motivação. Você pode olhar para mim como se eu fosse de outro planeta, mas repito: que mal vai fazer se você tentar? Lembra-se do que discutimos no início deste livro? Eu percebo que você pode estar dizendo: não consigo fazer isso porque estou deprimido. Não consigo fazer exercícios, não consigo ligar para os meus amigos e não consigo trabalhar. A minha depressão me impede de fazer qualquer coisa. Mas então eu sugiro: por que não agir contra a sua depressão? Dê pequenos passos. Procure observar como realmente se sente quando faz essas coisas. Tente. Nunca se sabe. Ou talvez você esteja dizendo: a minha depressão é realista. Tenho bons motivos para me sentir assim. Sim, existem bons motivos para sentir-se triste.
Todos nós iremos sofrer perdas terríveis. Mas pense na mãe com a filha deficiente, pense no alcoolista que tinha 35 anos de bebida em seu histórico e pense naquela idosa que teve a perna amputada. Eles tinham bons motivos para se sentirem com razão pela sua depressão e certos quanto à sua falta de esperança. No entanto, eles se recuperaram. Eu sei. Eu vi isso. À medida que você consegue se erguer na vida novamente, por vezes poderá escorregar. Às vezes, terá dias escuros e sombrios. Por vezes, a vida não vai parecer valer a pena. Mas os humores mudam, os acontecimentos mudam e você pode fazer a diferença. Neste livro, você foi apresentado a muitas das ferramentas que irão ajudá-lo a escalar de volta até o lugar a que pertence. Mesmo no momento mais sombrio na calada da noite, ainda existe esperança. Há uma saída, uma porta a ser aberta, um momento em que a noite escura chega ao fim. Alguma coisa pode despertar em você quando sua depressão ceder. Você estava dormindo e agora acordou de um pesadelo. O sol nasce. Apêndice-A. Tratamentos biológicos para sua depressão. A boa notícia é que hoje existe uma ampla variedade de tratamentos biológicos que podem ser úteis no controle da depressão. Neste apêndice, iremos examinar as vantagens e as desvantagens do uso de medicamentos antidepressivos e as várias classes de medicamentos disponíveis. Além dos medicamentos classificados como antidepressivos, existem também aqueles que podem ser acrescentados ao seu tratamento para ajudá-lo a lidar com sua ansiedade e seu sono e aumentar a eficácia dos demais medicamentos que está usando. Finalmente, examinaremos outros tratamentos biológicos, como a eletroconvulsoterapia, que podem ajudar em determinados casos. Medicamento antidepressivo. Às vezes você pode sentir-se confuso com as muitas opções disponíveis para o tratamento da sua depressão. Esse é um sinal do tremendo progresso que fizemos nos últimos 20 anos, oferecendo aos consumidores opções que se adaptam às suas necessidades individuais. O seu médico irá considerar sua saúde geral ao prescrever o medicamento. Você também deve informá-lo sobre outros medicamentos, prescritos e não prescritos, que esteja tomando. Medicamentos alternativos ou curas naturais podem ser úteis para algumas pessoas, mas também podem interagir com os medicamentos prescritos, produzindo efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, uma mulher que estava tomando erva de São João, uma substância alternativa derivada de uma planta, teve um episódio maníaco porque a substância reagiu com seus outros medicamentos. Discuta seu interesse em curas alternativas ou naturais com seu médico antes de tomar qualquer coisa. Tente obter uma história mais completa possível das suas experiências com medicamentos. Se teve efeitos colaterais desagradáveis ao usar algum medicamento no passado, informe seu médico. Você tem o direito de acessar seus registros médicos feitos por profissionais que o atenderam anteriormente, portanto obtenha esses registros. Além do mais, se o medicamento foi eficaz no passado para a sua depressão, você também deve dizer isso ao seu médico. O que funcionou no passado provavelmente funcionará novamente. Em alguns casos, medicamentos que funcionaram para parentes próximos, se estavam sendo tratados para a depressão, podem ter mais probabilidade de funcionar para você. Antes de visitar seu médico, faça uma lista das informações que quer apresentar, bem como uma lista das perguntas sobre as dúvidas que possa ter. Você pode esquecer-se de alguma informação importante se depender apenas da sua memória no momento. Tenha em mente que os medicamentos antidepressivos levam de 2 a 8 semanas para fazer efeito, e às vezes ainda mais tempo. Seu médico poderá começar com uma dose mais baixa, ver como você tolera os efeitos colaterais e gradualmente aumentar a dosagem. Em muitos casos, os efeitos colaterais desaparecem à medida que você vai se habituando ao medicamento. Esses efeitos também podem estar relacionados à dosagem, portanto, o seu médico poderá minimizá-los reduzindo-a e combinando seu medicamento com outro para melhorar a eficácia antidepressiva da primeira substância. Ele também poderá combinar duas classes de medicamentos antidepressivos. Você nunca deve aumentar ou reduzir sua dosagem ou combinar medicamentos sem a aprovação do seu médico. Nunca se automedique. Podemos agrupar os antidepressivos em categorias que refletem sua composição química e a atividade cerebral que afetam. Alguns dos antidepressivos mais recentes podem visar mais de um processo. Uma classe muito comum de medicamentos é a dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRSS, entre eles Prozac, Zoloft, Paxil, Luvox, Celexa e Lexapro.
Você não deve tomar um ISRS se já estiver tomando um inibidor da monoaminoxidase, IMAO, como Nardil e Parnat. Os antidepressivos tricíclicos, ADTS, uma classe mais antiga de medicamentos, incluem doxepina, clomipramina, nortriptilina, amitriptilina, desipramina e trimipramina. Esses medicamentos são usados com menos frequência porque os efeitos colaterais tendem a ser mais difíceis de tolerar. No entanto, são eficazes e podem ser considerados quando outras classes de medicamento não funcionam para você. Outros antidepressivos incluem trazodona, desirel, bupropiona, velbutrin, venlafaxina, eferox, milnaciprana, ixel, iduloxetina, simbalta, norepinefrina, também chamada noradrenalina, e rebochetina, edronax. Você também pode considerar a mirtazapina, Remeron. Seu médico poderá acrescentar substâncias anfetamínicas, como a ritalina, a seus medicamentos antidepressivos para aumentar o seu nível de energia. O triptofano, um aminoácido, pode ser acrescentado ao tratamento, embora seja preciso cautela quanto aos possíveis efeitos colaterais dessa substância. Os efeitos colaterais sérios observados com o uso de suplementos de triptofano foram síndrome eosinofilia mialgia, também chamada MS, consistindo de dor ou erupção cutânea, e síndrome da serotonina, confusão, agitação. Em alguns casos, para reduzir a rigidez do seu pensamento negativo, seu médico pode prescrever uma baixa dosagem de um antipsicótico, como quetiapina, seroquel, risperidona, riperidal, e olanzapina, ziprexa. Normalmente eles são prescritos por um período mais curto de tempo, somente até que a depressão tenha diminuído um pouco. O lítio, embora muito conhecido como tratamento para transtorno bipolar, também é um antidepressivo eficaz, especialmente para pacientes com risco mais alto de suicídio, mas requer monitoramento do sangue e supervisão cuidadosa, devendo ser prescrito somente depois que outras alternativas não funcionaram. Por fim, o medicamento para tireoide pode ser usado em pacientes com depressão quando outros tratamentos não são suficientes, sendo muito comum o uso da L-triodotironina, T3. Por que apresentar todas essas alternativas possíveis? Alguns pacientes deprimidos que encarando a sua doença. Segundo a perspectiva da falta de esperança, desanimam quando seu primeiro medicamento não é efetivo. Um estudo recente em grande escala, denominado Alternativas de Tratamento Sequenciado para Aliviar a Depressão, *D, do inglês, Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression, sugere que acrescentar um tratamento ou mudar para um novo pode ter resultados benéficos significativos. Nesse estudo, mudar os medicamentos, aumentar as doses ou acrescentar uma nova terapia geralmente aumentou a probabilidade de os pacientes obterem uma resposta positiva. É importante ter isso em mente. Existem muitas alternativas que você e seu médico podem tentar, e você não vai saber se alguma delas funcionará até que as experimente. E quanto aos efeitos colaterais? Alguns medicamentos podem produzir efeitos colaterais desagradáveis, portanto, seu médico irá querer avaliar quão aceitáveis eles são. O medicamento não será efetivo na redução da sua depressão se seus efeitos colaterais forem inaceitáveis. Alguns antidepressivos, por exemplo, podem reduzir o desejo e a excitação sexual ou dificultar que o orgasmo seja atingido. Obviamente, você vai querer considerar se o problema pode ser decorrente do uso de outros medicamentos que está tomando, além dos antidepressivos, por exemplo, medicamentos que são usados para hipertensão também podem ter esse efeito. Se os efeitos colaterais sexuais são um problema para você, informe ao seu médico, pois ele poderá recomendar inúmeras alternativas que poderão ajudar, incluindo a redução da dosagem, tirar as férias das substâncias, descontinuar o medicamento por um dia ou mais, substituir seu medicamento por um que não tem efeitos colaterais sexuais, como bupropiona, velbutrin, ou mirtazapina, Remeron, ou suplementar o seu medicamento com bupropiona, ginkgo biloba, um remédio natural, ioimbina, procomil, ou sildenafila, Viagra. Nunca tome uma dessas outras substâncias, com prescrição ou sem prescrição, ou reduza seus medicamentos sem primeiro consultar o seu médico. Estágios do medicamento. Seu médico iniciará com o medicamento e, dependendo da sua resposta, aumentará a dosagem ou acrescentará outra classe de medicamento. Essa fase inicial do tratamento é conhecida como fase aguda, é o período durante o qual você avalia se está obtendo benefícios significativos com o medicamento, e poderá levar de 6 a 12 semanas, ou mais, dependendo da sua resposta.
O mais importante nesse momento é diminuir seus sintomas e, depois disso, você entrará na fase de continuação do tratamento, durante a qual será mantido o uso do medicamento, às vezes em uma dose mais baixa, às vezes não, para garantir que a sua depressão não retorne. Essa fase pode durar de 4 meses a 1 ano. Se não houver recorrência da depressão durante esse tempo, você e seu médico poderão avaliar se deve ser mantido o medicamento antidepressivo por mais de 1 ano para evitar episódios futuros. Essa fase de manutenção é mais útil para pacientes que tiveram vários episódios anteriores de depressão. E quanto à ansiedade? Muitas pessoas que estão deprimidas também têm ansiedade. O seu médico pode querer começar com um medicamento ansiolítico e um antidepressivo. Os medicamentos ansiolíticos mais comuns e de ação mais rápida são os benzodiazepínicos, como Xanax, Klonopin, Ativan e Valium. Eles começam a agir quase imediatamente e, em geral, dentro de 30 minutos. O seu médico poderá querer iniciar seu tratamento com um benzodiazepínico para proporcionar algum alívio em curto prazo, mas a maioria dos pacientes irá querer descontinuar depois de aproximadamente 2 semanas para evitar efeitos colaterais ou até mesmo adição. Outros continuarão a usar benzodiazepínicos por alguns meses junto à terapia cognitivo-comportamental e outro medicamento antidepressivo. Os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos incluem letargia, sedação e dificuldade de concentração, e você deve evitar ingerir álcool enquanto estiver usando essa classe de medicamentos. Você tem transtorno bipolar? Mesmo sabendo que seu médico fará perguntas sobre episódios maníacos anteriores, você precisa ser proativo para explorar por conta própria se já teve experiências que possam indicar uma tendência bipolar. Você pode refletir e perguntar a um membro da família mais próximo, a fim de lembrar se alguma vez já teve um período de 1 semana ou mais em que teve autoestima inflada ou grandiosa, pensando: sou a pessoa mais inteligente que conheço, necessidade de sono reduzida, como ter 3 ou 4 horas de sono e não se sentir cansado, fala rápida, falando tão rápido que as pessoas têm dificuldade em acompanhá-lo, fuga de ideias, suas ideias estão em toda parte, aumento nas atividades guiadas por metas, assumindo inúmeras tarefas, aumento do desejo sexual e comportamento de risco, correndo riscos que normalmente não correria. Episódios maníacos também são frequentemente caracterizados por irritabilidade e podem ser combinados com depressão no chamado estado misto. Alguns episódios não são tão severos, denominados episódios hipomaníacos. Muitas pessoas que têm mania e hipomania não são conscientes de seus episódios. Por exemplo, os pacientes não vêm me ver porque estão se sentindo excessivamente sensuais ou muito brilhantes ou muito produtivos. Muitas pessoas parecem gostar da sua mania, acham que lhes dá energia e criatividade, e muitas não têm insight, não sabem que estão falando tão rápido que ninguém consegue acompanhá-las ou que estão correndo riscos dos quais poderão se arrepender mais tarde. Esses fatores podem fazer o paciente tornar-se um mau historiador sobre o seu passado ou sua condição presente. É por isso que é uma boa ideia consultar membros da família próximos para saber se você teve episódios maníacos. Se teve um episódio anterior de mania e hipomania, não relacionado ao uso de uma substância como anfetamina, cocaína ou esteroides, então você pode ter transtorno bipolar. Esse transtorno é uma doença que está fortemente vinculada aos fatores genéticos e requer tratamento por toda a vida. Várias pessoas muito bem-sucedidas e com bom relacionamento familiar têm transtorno bipolar. O importante é garantir que você receba o diagnóstico correto e o medicamento certo, pois a doença bipolar é como o diabetes, trata-se de uma vulnerabilidade para toda a vida que precisa de tratamento médico contínuo, mas que, na maioria dos casos, pode ser manejada e controlada. O motivo pelo qual é importante avaliar mania e hipomania é que, se você depende unicamente de medicamentos antidepressivos, é provável que tenha ciclos de mania no futuro. Um fármaco se qualifica como estabilizador do humor se for eficaz na redução da probabilidade dos episódios maníacos e depressivos. Os pacientes com transtorno bipolar podem ser ajudados com a utilização de medicamento estabilizador do humor, como lítio, ou de determinados medicamentos anticonvulsivantes que demonstraram ser eficazes na estabilização do humor, como valproato, Depakote, e lamotrigina, Lamictal. Se você tiver um episódio maníaco no curso do seu tratamento, seu médico poderá tratá-lo inicialmente com um medicamento antipsicótico que possa ajudar a reduzir sua agitação. Os antipsicóticos costumavam ser chamados de tranquilizantes maiores, eles na verdade o acalmam um pouco. Os estabilizadores do humor podem ser acrescentados ou substituídos pelo medicamento antipsicótico após o episódio agudo ter aliviado. Mais informações sobre medicamento.
Seu médico irá querer trabalhar com você para determinar por qual antidepressivo começar. Como em qualquer abordagem medicamentosa, encontrar a substância que funciona para você é uma questão de tentativa e erro. Você inicia o uso de um medicamento, avalia os efeitos colaterais, caso ocorram, vê se é efetivo durante o curso de várias semanas, e depois determina se precisa aumentar a sua dosagem, reduzi-la, acrescentar outro medicamento ou descontinuar o uso. Alguns pacientes respondem melhor a uma classe de medicamento do que a outra, e você não terá como saber sem experimentar. Isso pode ser frustrante, e os efeitos colaterais podem ser desagradáveis. Não há nada mais gratificante nesse ponto do que encontrar algo que possa ajudar a reverter a sua depressão. Informações atualizadas sobre uma ampla variedade de medicamentos podem ser encontradas no site do National Institutes of Health, http://www.nlm.uni.gov/medlineplus/druginformation.html, e no site do Physicians Desk Reference, http://www.trialt.com/home/home.aspx. Alternativas ao medicamento. Uma pequena porcentagem dos pacientes pode não se beneficiar com terapia ou medicamento. Quando a depressão é severa, incessante ou não reage bem ao tratamento e existe risco de suicídio, você e seu médico podem considerar outra forma de tratamento. O passo seguinte mais comum é a eletroconvulsoterapia, ECT, ou terapia de choque. Na mente de muitas pessoas, a ECT parece desumana, pois soa como algo terrível considerar passar uma corrente elétrica pelo seu cérebro. Algumas pessoas pressupõem que isso seja perigoso, que cause danos permanentes ou até mesmo que seja antiético, mas vamos considerar os fatos. Eletroconvulsoterapia, ECT. A eletroconvulsoterapia, ECT, na qual uma corrente elétrica passa através do cérebro para induzir uma convulsão, foi muito mais utilizada para a depressão severa no passado do que atualmente e, desde o advento dos medicamentos para a depressão, e das descrições desfavoráveis da ECT na mídia, ela vem sendo usada com menos frequência. O paciente que se submete a ECT, em geral em um hospital, em primeiro lugar recebe um sedativo que o faz dormir e, depois, um medicamento que paralisa seus músculos para evitar fraturas durante a convulsão. Os eletrodos são colocados na testa e em uma das têmporas, ou em ambas as têmporas caso se trate de ECT bilateral, para monitorar a atividade convulsiva. É administrada uma corrente elétrica, induzindo uma convulsão que dura de 30 a 60 segundos, e o paciente se acorda em aproximadamente 15 minutos. Os pacientes em geral passam por 3 a 12 sessões de ECT durante várias semanas para completar o curso do tratamento. Como com qualquer intervenção biológica, existem vantagens e desvantagens, mas, antes de rejeitar a ECT como uma alternativa, você deve considerar os aspectos positivos. Não existe tratamento mais eficaz para a depressão severa do que a ECT.2. Na verdade, uma revisão das pesquisas nessa área levou alguns a concluírem que essa forma de tratamento é mais eficaz do que o uso de medicamento e que a ECT bilateral é mais eficaz do que a ECT unilateral. 3 Ela com frequência funciona mais rapidamente e pode reverter drasticamente uma depressão profunda. Alguém com sintomas vegetativos severos, fadiga, fala mal articulada, imobilidade, incapacitação, ou alguém em risco severo de suicídio pode às vezes obter uma mudança notável em curto período de tempo. Ao contrário das imagens aterradoras do tratamento de choque que são representadas no filme O Estranho no Ninho e na mídia popular de hoje, o tratamento de choque é, na verdade, muito controlado em sua aplicação e altamente eficaz. 4. As desvantagens também precisam ser consideradas. Para muitas pessoas existe perda da memória de curto prazo, frequentemente lembranças de eventos que ocorrem em torno da hora do tratamento. A maioria das, se não todas as, lembranças de eventos de longo prazo acaba sendo recuperada, mas, em alguns casos, as pessoas perdem permanentemente algumas lembranças de eventos na vida de longo prazo. Você também precisa de um exame físico completo para excluir qualquer risco de problemas cardíacos. Apesar dessas desvantagens, a maioria dos pacientes que passaram por ECT dizem que o fariam novamente. Já vi inúmeros pacientes em terapia que tiveram respostas positivas significativas a ECT. Em alguns casos, é quase como da noite para o dia. É claro que também é importante que esses pacientes continuem tomando seu medicamento antidepressivo. Certos pacientes em risco de episódios recorrentes de depressão passam por ECT de manutenção, comparecem a breves sessões todos os meses para manter a sua melhora. Uma amiga minha é um exemplo disso.
Agora com 60 anos, ela passou 35 anos recebendo o diagnóstico errado, depressão unipolar. Na verdade, ela era bipolar. Muito embora tenha acabado recebendo lítio, ainda não estava completamente estabilizada. Ela agora recebe ACT mensalmente, toma seu medicamento e está melhor do que conseguiu estar em 40 anos. Sua história é uma inspiração para qualquer pessoa que abandonou a esperança. Ela persistiu e finalmente encontrou o tratamento certo. Outros tratamentos elétricos. Em um tratamento denominado estimulação magnética transcraniana, EMT, o qual foi recentemente aprovado para depressão, uma resistência elétrica é colocada sobre o couro cabeludo e uma corrente elétrica estimula o córtex. O paciente não está sob anestesia e muitos dos efeitos colaterais associados a ECT, como perda da memória, não ocorrem. Revisões de pesquisas recentes indicam que esse é um tratamento eficaz para a depressão resistente ao tratamento, 5 embora alguns tenham alertado que ele pode não ser tão eficaz quanto sugerido. 6. Outra técnica de estimulação elétrica que recebeu atenção, mas ainda precisa de mais pesquisa para apoiá-la, é a estimulação do nervo vago, ENV. Ela envolve a colocação de um eletrodo no peito do paciente que estimula o nervo vago. Pense nisso como um tipo de marcapasso para esse nervo craniano. Novamente, essa intervenção ainda está em fase inicial, mas relatos empíricos sugerem eficácia com alguns pacientes, e seu uso foi aprovado recentemente para depressão resistente ao tratamento. Terapia do transtorno afetivo sazonal. Uma variação comum da depressão é o transtorno afetivo sazonal, TAS. As pessoas com essa doença apresentam humor depressivo exacerbado durante os meses de inverno, quando as horas de luz solar são reduzidas. O seu humor frequentemente melhora durante o verão. Em uma menor porcentagem de pacientes, a depressão é mais comum no verão. Os sintomas de transtorno afetivo sazonal incluem aumento da necessidade de sono, ânsia por carboidratos e comer em excesso. Até 38% dos pacientes que procuram tratamento para depressão apresentam um componente sazonal em seu transtorno. 8 e 5% do público em geral tem TAS. 9 As mulheres têm mais probabilidade do que os homens de sofrer de TAS. Terapia de luz com frequência é prescrita para pacientes com TAS, e pesquisas indicam que pode ser bastante eficaz. 10 De fato, pesquisas recentes mostram que o tratamento mais eficaz para esse transtorno é a combinação de terapia cognitivo-comportamental e terapia de luz. 11 Isso funciona de forma simples, uma luz brilhante ajuda a acordá-lo pela manhã e impulsiona o seu ritmo circadiano. Você pode receber luz brilhante por 15 a 30 minutos do sol, de uma lâmpada de alta intensidade ou comprando uma lâmpada produzida comercialmente e projetada especificamente para esse propósito. As luzes brilhantes produzidas comercialmente estão disponíveis em Apollo Lighting, www.apollolighting.com Sumbox, www.sumbox.com e em outros fabricantes. Alguns pacientes com TAS também se beneficiam com suplementos de melatonina. Além disso, a ionização negativa do ar também pode ser eficaz na redução do transtorno. 12. Conclusão. As opções de medicamento são tantas que talvez pareçam esmagadoras. Existem muitas classes diferentes de medicamentos, possibilidades de aumento de doses, maneiras de tratar os efeitos colaterais, e medicamentos específicos para sono, ansiedade e outros problemas. O fato de haver tantas opções deve, na verdade, lhe dar esperança. O uso de estimulação elétrica, ECT, ENV, EMT, pode parecer controverso em alguns círculos. Você ouvirá opiniões contundentes de ambos os lados, mas, no caso de depressão severa que pode ter um componente suicida perigoso, é preciso considerar todas as opções disponíveis. Clínicos experientes, que especialmente aqueles que trabalharam em ambientes hospitalares, irão atestar com frequência os significativos efeitos desses tratamentos elétricos. Como em relação a qualquer tratamento, você deve pesar cuidadosamente, com a ajuda do seu médico, os custos e os benefícios. A boa notícia é que estamos avançando o tempo todo com tratamentos cada vez mais sofisticados e eficazes. Como encontrar um bom terapeuta cognitivo? Comportamental. Encontrar o terapeuta certo é fundamental em seu programa de autoajuda. Você deve ser organizado e assertivo em relação ao que está procurando. Quando falar com o seu futuro terapeuta, pergunte sobre o treinamento e a experiência que ele tem no uso da terapia cognitivo-comportamental. Depois que se encontrar com ele, peça uma descrição do plano de tratamento, como o seu progresso será medido e que técnicas provavelmente serão usadas.
A maioria dos profissionais que trabalham com terapia cognitivo-comportamental fará você preencher alguns formulários de autorrelato, e você deve guardar cópias para que possa acompanhar seu próprio progresso. Eis alguns sites interessantes sobre terapia cognitivo-comportamental, em inglês ENT. Item The Academy of Cognitive Therapy, www.academyoft.org. Item The Association of Behavioral and Cognitive Therapies, www.ab.org. Se você mora no Reino Unido, poderá encontrar terapeutas cognitivo-comportamentais certificados no site da British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies em www.babs.org. Você também pode acessar informações atualizadas sobre medicamentos em NT. Item The National Institutes of Health, http://www.nlm.uni.gov/medlineplus/druginformation.html. Item Deficiências no Desk Reference, http://www.prialt.com/home/home.aspx. Item WebMD, http://www.webm.com/depression/default.htm. Mais informações sobre depressão, ansiedade e terapia cognitivo-comportamental também estão disponíveis, em inglês, em nosso site do American Institute for Cognitive Therapy em New York, www.cognitivetherapy.com. Escala multidimensional de perfeccionismo. Conforme vimos no capítulo 5, a depressão pode ser resultado do seu pensamento perfeccionista. A escala multidimensional de perfeccionismo foi desenvolvida para avaliar diferentes aspectos de perfeccionismo. A listagem a seguir identifica essas diferentes subescalas de perfeccionismo. Same a sua pontuação para ver quais subescalas o caracterizam melhor. Não existem pontos de corte, e examine seu perfeccionismo entre as diferentes subescalas. Item A subescala Preocupação com erros inclui os itens 9, 10, 13, 14, 18, 21, 23, 25 e 34. Essa subescala reflete suas reações negativas aos erros, uma tendência a interpretá-los como equivalentes a falhas e uma preocupação de que perderá o respeito dos outros se falhar. Item A subescala Padrões pessoais inclui os itens 4, 6, 12, 16, 19, 24 e 30 e reflete sua tendência a estabelecer padrões muito altos e a dar importância excessiva a esses altos padrões para avaliar a si mesmo. Item A subescala Expectativas parentais inclui os itens 1, 11, 15, 20 e 26 e reflete sua crença de que seus pais estabeleceram metas muito altas para você. Item A subescala Crítica parental refere-se aos itens 3, 5, 22 e 35 e reflete sua visão de que seus pais são, ou eram, excessivamente críticos. Item A subescala Dúvida das ações refere-se aos itens 17, 28, 32 e 33 e reflete até que ponto você duvida da sua capacidade de realizar tarefas. Item A subescala Organização inclui os itens 2, 7, 8, 27, 29 e 31 e é uma subescala um pouco separada, mas relacionada a certas dimensões. Ela mede a tendência a ser metódico e organizado e reflete uma ênfase excessiva na ordem e na organização que frequentemente tem sido associada a perfeccionismo. Escala. Pontuação. Preocupação com erros padrões pessoais expectativas parentais crítica parental. Dúvida das ações. Total das escalas acima. Organização asterisco. Asterisco A subescala Organização é pontuada separadamente e não está incluída no seu score total. Examine suas respostas nas diferentes subescalas e tente avaliar se você é mais ou menos preocupado com diferentes tipos de perfeccionismo. Não existem normas absolutas para essas escalas ou subescalas, mas você pode ter alguma ideia acerca de se é propenso ao perfeccionismo. Você poderá querer submeter-se a esse teste novamente depois de concluir os diferentes capítulos deste livro e depois que a sua depressão diminuir. Você acha que o seu perfeccionismo pode estar relacionado à sua depressão, à sua autoestima, à sua indecisão ou ao seu medo de cometer erros? O seu perfeccionismo o deixa mais propenso a se lamentar?